E aí, galera, meu nome é André Horta, sou diretor de fotografia e vim hoje bater um papo aí sobre esse início, sobre essa profissão, enfim, sobre esse olhar, né? E queria propor aqui essa observação da ausência, né, da imagem. E eu acho que é um pouco o que diz lá no Criador, no início de tudo, que o Criador disse que faça-se a luz. Eu acho que é um pouco que a gente sente falta, né, na nossa criação. Eu acho que depois da luz, né, veio a imagem, né? Vamos entrar aqui para a gente se apresentar. É um pouco a gente entender que esse Black, né, era um pouco desse universo sem informação. Então, a partir daí, eu acho que a imagem veio antes até do ser humano, né? Veio antes da gente, veio antes de tudo que aconteceu aí na nossa história da humanidade. E quando se fez a luz, tem até uma brincadeira que a gente faz em cinema, do, enfim, grande Jorge Saldanha, que ele fala: se Deus disse, porque o som veio antes, né? Enfim, e depois veio a luz e veio a imagem e veio tudo que a gente enxerga, enfim, e pensando na primeiro, né, enfim, ser humano pegou um carvão numa caverna e resolveu escrever na parede alguma mensagem e deixar para o próximo alguma ideia através da imagem do que estava acontecendo, do que aconteceu ali, né? São essas imagens rupestres que a gente até hoje vê, enfim, e conta a nossa história. E pensando na história da imagem, na nossa história, e acho que o ser humano é muito imagético, né? Imaginando, né, os nossos primeiros seres humanos passando pela experiência do sonho, né, dormindo e vivenciando imagens, entendendo aquele lugar ali, né, saindo do inconsciente. Eu acho que isso tudo vem, né, desse lugar que é a luz, né, que veio para poder trazer a nossa contemplação, o nosso olhar, né, em relação ao mundo. E outras coisas vieram aparecendo. E eu fui até curioso, que a gente, como fotógrafo, tem que ser curioso, né? Fui entender desde quando vinha esse conceito da imagem. E uma das coisas que eu li numa época que o primeiro conceito de imagem veio de uma máscara mortuária, né, que se chamava imagem na Grécia, lá com o nome grego, enfim, que seja, mas falava sobre a máscara mortuária para aquilo ali ficar registrado para sempre, aquela pessoa que se foi. Então, acho que é uma necessidade humana, e a partir da imagem, o entendimento dos próprios imperadores, né, que começaram a replicar as suas imagens em estátuas, né? E tem uma história que chamou-se lá vários escultores, e ele fez um concurso, né, da própria imagem. Quando ele acertou a imagem como imperador, mandou duplicar aquela imagem em todo o reino para ele estar em todos os lugares. E essa imagem foi replicada. Aí veio um outro, mais malandro até, e pediu para criar uma imagem que fosse do imperador ideal e não necessariamente a dele. E aí fizeram um concurso lá e fizeram uma imagem do imperador ideal, montado num cavalo e tal, e com a sua veste e tal. E ele reproduziu aquela imagem. Então, essas estátuas foram, na verdade, na frente dele. A imagem dele chegou antes dele. E depois né, acho que foi César, não sei, um sacador aí da época, um marqueteiro danado, que colocou a própria imagem na moeda, né? Deu valor à sua imagem, onde todo mundo poderia levar para todos os lugares e associar a imagem dele ao valor. Enfim, né, estou contando um pouco o que eu estudei, a minha curiosidade levou, né? Tem mais histórias aí para aprender sobre o nosso histórico. Falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho de como eu, né, me encontrei com as imagens e como essas imagens se tornaram profissão. Eu era garoto e gostava muito de montar aviãozinho da Revell e tal, e gostava daquelas capas da Revell, e foi a primeira coisa que eu tentei reproduzir, né? Meu irmão mais velho tinha uma câmera fotográfica, eu roubava a câmera dele, fazia o aviãozinho, fazia um cenáriozinho, fotografava aqueles aviãozinhos e tal, para tentar fazer uma capa de Revell. Depois fui proibido por ele, pelo meu pai, porque era muito caro fazer esse tipo de fotografia, que não falava em nada, que não dizia nada, enfim.
E dizer que fui criado numa família que não tinha essa, digamos, essa cultura, né? Não tinha essa, para mim, lá em casa, fotógrafo era aquele de praça, do lambe-lambe, né? Músico era de churrascaria e quem trabalhava em cinema era lanterninha. Então, não é como hoje uma geração que tem aí uma apresentação da imagem, uma geração que é, né, já nascida na imagem, já tem isso como cultura, né? E também fico imaginando, sei lá, 400 anos antes de Cristo, alguém que inventou o livro e outros que também ficavam falando, poxa, essas pessoas, esses jovens aí com a cabeça baixa, olhando para esse livro o dia inteiro, com tanto conhecimento, isso não vai dar certo, né? É uma tecnologia estranha, enfim, toda tecnologia é estranha, tudo que aparece assusta, né? Como veio o rádio, veio a televisão, né? Enfim, é todo esse histórico, né, da gente de comunicação, de tudo, né? E isso não para, né? E a tecnologia é uma coisa que assusta a gente até hoje, né? Hoje eu posso dizer que o que me assusta é todo esse lugar irreal, né, da fotografia do Unreal, do videogame, que você pode fotografar dentro do computador, escolher seus refletores, a posição do sol, e ele emula toda a sombra. Quer dizer, é uma ferramenta nova. Eu entendo muito isso como um idioma, assim, que a gente está sempre tendo que aprender novas palavras, vocabulários, expressões para poder se comunicar, né? Enfim, é todo um lugar aí de comunicação através da imagem. Eu brinco até que essa mudança, essa transição do rádio, né, que era o áudio, né, para a televisão, e hoje a gente chama de audiovisual, que é o nosso mercado, né, ele é muito baseado nessa ideia de que a curiosidade era, eu queria ver quem está no rádio, né, e de repente veio a pessoa do rádio fazendo telenovela, jornalismo, e hoje é muito, né, passou a ser muito redundante um apresentador de jornalismo que não é cortado por outras imagens da própria matéria, né? Então, se torna redundante uma pessoa falar como eu estou falando aqui, não precisaria da minha imagem, porque o que eu estou passando aqui é informação auditiva. E hoje a gente vive numa sociedade, né, com o boom da internet, com a popularização das ferramentas, do celular e tudo. Então, a imagem ela tem uma força, ela tem um simbolismo, e, através disso, enfim, a gente se comunica mais entre a gente, né? E veio o Instagram, né, que agora já mudou muito, mas enfim, no início do Instagram eu curtia muito ele porque era uma troca de imagens sem muito verbo, sem muita escrita, sem muito nada a dizer, e sim a ver e contemplar. Eu acho que é a nossa característica como seres fotógrafos assim, e eu acredito que o ser humano é fotógrafo por natureza, uns usam a ferramenta, outros não, mas a gente aprende muito vendo e observando as coisas, né? Como os próprios, né, primitivos, índios, enfim, aborígenes que, né, davam a observação da natureza, os seus deuses, os seus milagres, os seus pedidos, os seus sacrifícios, pelas observações e associações, que é uma forma que o cérebro da gente caminha para montar, né, o que a gente acredita, né? E nesse universo que a gente está falando da fotografia, e o próprio nome diz que fotografia é escrever com a luz, né? É a luz escrita. A gente hoje vive um lugar com streaming, né, que abriu a nossa imagem para o mundo, e a gente está contemplando imagens de todas as culturas possíveis e imaginárias, né? E cada vez mais, e isso até traz para a gente uma sensação de HD full, não cabe, né? Então a gente precisa escolher o que a gente quer ver, o que a gente quer escutar, como a gente também é feito do que come, né? Enfim, somos o que nos alimentamos, a gente também expõe o que a gente absorveu de cultura imagética. Então, tem aí, enfim, na minha história, retomando um pouquinho, eu me interessei pela fotografia, pelas imagens, me lembro de alguns filmes, né? O Tubarão, né? Que, enfim, um filme que me impactou porque me trouxe sensações, medo, expectativa, apreensão, e o cinema ali começou a me chamar a atenção no primeiro momento, já, sei lá, 13 anos de idade, sei lá quantos anos eu tinha, e depois Bagdá Café, Paris, Texas, né, Blade Runner,
né? Filmes que começaram a me colocar em outro lugar, Asas de Desejo, enfim, coisas que eu ia ao cinema e saía ali com uma vivência nova, né? Acho que é como a gente lê um livro, uma poesia, e o nosso imaginativo leva a gente nesses lugares assim e forma a nossa maneira de enxergar e a nossa maneira de ver o mundo, né? Enfim, eu fiz aqui um roteirinho, porque, enfim, eu sou muito disperso nas palavras e tudo, mas eu queria que a gente retomasse um pouquinho essa primeira parte aí do papo, acho que é a formação do fotógrafo, né? E Se você acha que no Brasil as gerações de fotógrafas e fotógrafos surpreendem o avançado dessa maravilhosa arte. Geração é uma coisa muito importante, né? Em todas as, nossa, né? Em todas as artes, né? Eu acho que elas foram marcadas por vários momentos, né? Do iluminismo, do realismo, enfim, do modernismo, do abstrato, né? Da fotografia registro, da fotografia arte, né? E a fotografia ela se abriu em tantos lugares, né? Assim, até, enfim, possibilidade de ser fotojornalismo, fotoarte, fotocientífica, estilo de set, né, em outras profissões, na publicidade e até a fotografia em movimento, né, que virou cinema, até em função de uma aposta da pata do cavalo, enfim, aquela história que todo mundo conhece aí, que repercutiu e impulsionou, né, uma pequena guerra, uma pequena disputa trouxe a tecnologia. E, como o Stefan falou também, a guerra mesmo trouxe o sensor eletrônico, trouxe a câmera, né, 2C, que era uma câmera compacta, era um tratorzinho para fazer o documental, e tudo isso se desenvolveu no caos, né, na pressão e na necessidade. A gente é muito movido por isso. E a nossa profissão é uma guerra diária, né? Assim, entre a necessidade, a criatividade, de onde a gente vai tirar a ideia, né? O que vai fazer, e isso é uma questão sempre que a gente traz e vai levar para sempre, né? O processo e da onde vêm as ideias, né? Eu me lembro que eu passei uma situação dessa num set, filmando uma pessoa com deficiência e tal, e eu inventei de colocar dentro d'água, e era uma câmera dentro de um aquário para mostrar ela embaixo d'água, e aí, quando ela foi para dentro d'água, se afogou, foi um clima ruim, mas, sei lá, em 15 segundos eu pedi um rebatedor espelho, botei o rebatedor espelho dentro d'água, botei a câmera rebatendo no espelho, a pessoa pôde ficar, né, dentro d'água em pé, e aquilo resolveu, né? E foi uma ideia ali que eu tive e que as pessoas também, caramba, resolveu rápido, você já tinha pensado nisso, e eu mesmo achei que a ideia não fosse nem minha, de tanto questionamento. E aquilo ali me trouxe essa questão da onde vêm as nossas ideias, né? Que é um pouco o que a gente busca todo dia aí dentro das nossas batalhas diárias, que é ser criativo, né? E ser autoral. E eu acho que a fotografia tem muito a ver com a maneira da gente ser, eu acho que é tudo a ver com a maneira da gente se formar como pessoa, porque é uma opinião. Na verdade, você está ali pintando set, acendendo, apagando, sombreando, rebatendo a luz, botando luz direta, contra-luz, são tantas as possibilidades, luz colorida hoje com RGB, né? Enfim, a tecnologia traz mais possibilidades ainda e até menos soluções, só traz mais praticidade, qualidade de imagem, mas não tem tecnologia que venha trazer a ideia, né? Ela só vem trazer ferramentas e, enfim, a tralha só aumenta, né? Eu fui assistente de câmera durante 10 anos, né? E numa época que eu não fiz curso, não fiz faculdade, não tive essa oportunidade. Então, eu sempre falo que eu fiz a faculdade da alça, né? Eu acabei carregando muita mala e até mala sem alça também, que a gente tem que carregar aí para aprender. E entender que não tem quem ensina, né? Tem quem aprende. Porque eu, graças a Deus, tive mestres, professores, né, de set, eletricistas, maquinistas, gente da antiga, fotógrafos, diretores, que a gente, observando e estando ali com o olhar e a escuta aberta, a gente aprende, até com quem não quer ensinar para a gente aprende, né? Então, acho que o querer aprender é uma postura, é uma posição, né? E achar que já sabe
é deixar de aprender. Então, assim, acho que a gente tem que trazer na nossa formação a eterna formação, né? Queria falar assim até um pouquinho, não sei, vou falar um pouquinho da aula, né, dos nossos parceiros aqui, Pedro, Baco, Stefan, aulas brilhantes, né, super bem preparadas, mas o meu é bate-papo, assim, eu vim para conversar, vim para a gente trocar ideia, contar um pouquinho da minha história, e eu acho que ela serve um pouco né, como uma referência de vivência, né, não de sucesso, de acerto, porque, né, temos esses momentos diariamente aí, e não é todo dia que a gente acorda criativo e com a solução e que vai fazer um dia brilhante e tal, e tem que lidar com a técnica, né, e também nesses dias de pouca inspiração, né? E a própria realidade, né, você pode se organizar, você vai ver o day, ver locação com dia bom, com céu bacana, com sol na posição certa, porque quando você volta para rodar pode estar nublado, é outro horário, atrasou a filmagem, você fica naquela sensação, você tem que dar outro jeito, o gerador quebrou, a luz apagou, queimou a lâmpada, enfim, são tantas coisas que podem acontecer ali, então a gente tem que estar sempre muito atento, né, à nossa profissão e à nossa função no set ali, para dar o nosso jeito, né? E não vai ter lettering que coloque ali, que explique, enfim, que isso aqui ficou assim porque faltou o caminhão, faltou a luz, queimou o HMI, não estava a câmera, sei lá o quê, enfim, não tem explicação. A imagem ela é registro para sempre e você vai conviver com ela para sempre. A gente sempre, depois que vê o que a gente fez, né, eu acho que um pouco na vida, e fala assim, podia ter feito um pouco melhor, podia ter apagado ali, podia ter acendido ali, podia ter sombreado aquela parede, podia ter feito diferente, enfim. Mas é essa sensação e o que a gente vai levando de experiência para frente, né? E somos um pouco esse passado que a gente traz, né, de sets e de sensações. E a fotografia ela traz conceitos, né, que são muito humanos, né? Para mim, né, pela minha formação, que eu tive que aprender muito em observação, eu acabei vendo que os conceitos da fotografia ela tem muito a ver com os nossos conceitos de pessoa, né? Sei lá, tipo sensibilidade, né? A sensibilidade da câmera, do negativo, né? Se é 800 asas, se é 1.200, se é 2.000, que, assim, quem sou eu? Eu sou sem asas, eu sou 2.500, eu sou sensível, não sou, eu estou enxergando, não estou, está na sombra, não vejo, né? Velocidade, né? Que é outro conceito da fotografia, que na fotografia estilo você escolhe se você quer baixar a velocidade, deixar tudo mais borrado, se você quer aumentar a velocidade e deixar tudo mais crisp, mais parado, né? Parar uma pessoa no ar e parecer que ela está voando, né? Então, o set e a vida também te trazem esse questionamento da velocidade, porque você tem um tempo para fazer as coisas, você tem que resolver ali, tem um plano de filmagem para cumprir, e então necessita dessa velocidade. E a exposição, né? A exposição é um conceito dessas questões da fotografia, da sensibilidade, né, da velocidade e como você vai expor o seu filme ou a sua câmera. E como você vai se expor, porque fotografar, fazer cinema é se expor, né? Eu digo sempre que um set de filmagem, cinema, ele não revela só negativo, uma imagem, ele revela as pessoas, porque é uma indústria muito diferente, assim, com pessoas muito diferentes, diferenciadas, assim, né, que não seguram muito um personagem muito tempo, né? Você pode sustentar ou propor um personagem ali na primeira semana, enfim, 10 dias, mas 4 semanas, 3 meses, as coisas que vão acontecer ali no seu departamento, os seus acertos e erros vai acabar te expondo. E você vai ter que estar preparado para isso, porque é você, né? E você vai escutar críticas, né? Enfim, pessoas achando o que você fez, o que não fez, gostando, não gostando, e você vai viver um pouco em função dessa exposição, né? E dentro do conceito da fotografia tem as objetivas, né? Que são as lentes, que é o nosso olhar, e como as pessoas que enxergam mais aberto, as pessoas que enxergam mais fechado,
né? E todas elas com suas características, não está certo nem errado, mas é a maneira de enxergar, e às vezes você está num set, é bom você usar uma tele e focar exatamente qual é teu objetivo, a tua objetiva naquele instante, né? E às vezes estar longe, né? Enfim, como fotógrafo também é interessante. Tem uma situação de fotografia que a gente sempre conversa entre os fotógrafos, né, de fazer operar a câmera e fazer a fotografia, né? E todo mundo, né, passa por isso, começa fazendo a câmera, fazendo a fotografia, e tem fotógrafos que não abrem mão da câmera porque faz parte da linguagem da fotografia deles, né? E eu curto muito câmera também, fiz muitos anos, né? Mas enfim, me ganhei uma hérnia de disco, uma vértebra necrosada, um negócio, uma coluna meio torta, então, com o tempo, 30 anos carregando peso, e aí acaba uma hora que você fala, cara, não vou ter que focar no negócio aqui, e acho que a direção de fotografia me interessa mais que a operação de câmera, né? E quando você, às vezes, está numa indústria, trabalhando, fazendo uma série, uma novela, por exemplo, não consigo fazer câmera porque você tem que estar em tantos lugares, tantas frentes, então você tem que abrir mão, né? É o momento da escolha ali que você tem que saber onde concentrar a tua função, né? Quer dizer, até para esclarecer, galera, tudo que eu estou falando aqui é uma opinião, né? A minha opinião é a maneira que eu cresci aqui, né, nesse mercado, nessa profissão, e, poxa, cada fotógrafo, e é por isso que somos pessoas, né? Cada um tem um olhar, cada um tem um resultado, somos diferentes no olhar e diferentes na opinião e na construção. Tem fotógrafo que começa a iluminar do primeiro plano para trás, tem fotógrafo que começa a iluminar de trás para frente, tem fotógrafo, enfim, que, né, começa a fazer processos diferentes da construção da imagem. E isso tudo remete como somos, né? Como construímos nossa linha de raciocínio. Então, eu sempre valorizo na formação do fotógrafo a formação da pessoa, né? Até porque cinema não é um tipo de formação, é um tipo de gente. Você já viu muita gente fazer faculdade, curso, e aí, quando entra no mercado e se descobre trabalhando 12 horas por dia, de segunda a sábado, né, com pouco tempo para encontrar os amigos, para viver, ver a família, ir à praia, curtir e tal, e se não tiver paixão ali, se não tiver realmente um encontro, né, de vida e tal, eu acho que é um lugar, dos poucos lugares, né, de profissionais que a gente pode falar que, pô, eu faço o que eu gosto, né? E nem todo lugar é assim, né? E é um trabalho, é uma profissão. E tem um momento, né, da nossa juventude que a gente quer viver para trabalhar. A gente não quer perder nenhuma oportunidade, quer fazer isso o tempo todo. E é uma galera, a equipe de cinema é uma galera muito interessante, muito bacana, muito diferenciada, porque junta ali no set vários extraterrestres no mesmo planeta de natureza, né? Porque quando você é fotógrafo, é uma pessoa de cinema e não está nesse lugar, você se sente muito fora da caixa, fora do lugar, meio não é o seu lugar, né? E o cinema junta um bando de doido, maluco, diferente, criativo, pessoas que você se identifica e você percebe que aquele lugar é o seu e que aquelas pessoas são as suas, para pelo menos trabalhar. Mas também tem outra função, né, que é importante a gente lembrar da profissão, para que ela serve, né? Que a gente tem um tempo que a gente vive para trabalhar, mas a função dela é trabalhar para viver, né? E nem sempre você vai trabalhar com o que gosta, com quem gosta, no horário que você gosta, porque fazer amanhecer no horário de verão, sair de casa às 3 da manhã, passar o dia inteiro embaixo do sol na praia, tem de passar mal, né, com desidratação, e fazer isso 10 dias seguidos, ou então um longa de noturnas de 6 semanas trabalhando de madrugada, chuva, frio e tal, enfim, não dá para ser prazeroso sempre, né? Então, acho que o trabalhar para viver traz aí um conceito da função, né, da profissão. É que você tem que ter um projeto de vida, né, antes mesmo do teu projeto profissional, porque senão ele não se justifica. Ou ele fica vazio num lugar onde você pode se aposentar, o mercado pode te aposentar,
né? A pandemia pode chegar, né? E, de repente, você fica sem função, né? Então, assim, ser um profissional não é necessariamente o mais importante, no meu caso, né? Então, também tenho família, 3 filhos, amigos, né? E eu costumo sempre uma pergunta que eu fico meio cabreiro sempre que me fazem que eu estou no set, que a gente ilumina, que fica uma imagem legal e tal, e alguém fala assim: "E aí, você está feliz?" Isso me dá uma sensação de angústia, porque até constrangedora, porque eu sou mais feliz onde eu gasto meu dinheiro do que onde eu ganho, né? Eu sou muito contente, muito assim satisfeito, muito amarradão onde eu trabalho, mas também quando eu chego em casa, a geladeira cheia, conta paga, galera, sair, jantar, viajar, né? Enfim, consumir ou, né, viver com um certo conforto ou possibilidade, isso também me deixa muito feliz, né? Então, acho que tem que ter um equilíbrio na vida profissional e na vida, né, sem ser profissional, porque nosso mercado, para quem é freelance, sabe que a gente não tem o trabalho o ano inteiro, nem direto. E nunca, ainda mais agora na pandemia, né, todo mundo passou por isso, aí, essa situação. E agora é um novo momento, né? Tivemos que aprender, estamos aqui aprendendo ainda a lidar com as filmagens na pandemia, trabalhar com macacão, com máscara, fazendo teste no nariz a cada 3 dias, né? Enfim, isso tudo mudou, e elenco que não pode chegar muito perto, ou tem que ter um acrílico no meio, ou tem que ter teste, enfim, são tantas, menos gente no set, enfim, um set diferente. Então, isso tudo da vida entra muito na nossa profissão, né? Enfim, falei dessas coisas da fotografia, mas tem a relação, né? Que a gente fala dos contrastes, né? Das baixas luzes, das altas luzes, né? E como compor isso no quadro, né? No set e na vida, porque estar no set é se relacionar, é você se expor a essa relação, né? É você escutar o outro, é você abraçar a ideia do outro, definir, porque são muitas pessoas criativas e às vezes você está no set, tem muito cacique também, né? E você às vezes tem tempo para definir o que a gente vai fazer e que não seja a sua ideia, beleza, mas a ideia do outro passa a ser a minha e é nela que a gente vai, né, desenvolver aquele dia, né? Eu penso muito no diretor, né, que é o nosso primeiro cliente ali, tipo, para quem a gente quer atender, né, o máximo possível, e ele propõe a direção e a equipe acha o sentido, né, dentro de toda essa composição da imagem que a gente está ali para fazer, né? E, enfim, e instinto, né? É o nosso sexto sentido, né? Eu acho que estar no set, ser fotógrafo, é estar com o olhar, com a audição, com a sensação, com o olfato, enfim, paladar, né? E a fala não faz parte dos sentidos, então às vezes falar menos é até melhor, né? Escutar e tal, e falar e pensar antes, né? Eu me lembro quando eu fui fazer o meu primeiro curta-metragem, em 87, e eu fui assistente do Breno Silveira, ele era foquista na época, e ele me deu essa oportunidade, me levou na locadora e me ensinou a carregar um chassi ali, um saco preto, chassi, bota esse negativo, tira o exposto, bota aquele, eu vi aquele procedimento prático ali, técnico, beleza, aprendi a fazer, né, como um bom ser humano treinado ali, né, e fui para o set, né, começamos o curta-metragem e tal, e eu não li nenhum roteiro, né? Era tão ignorante assim, acho que, né, caiu na minha frente. Realmente eu fazia fotografia, aprendi a exposição, a fazer, né, com o Cídio Silveira, pai do Breno, que é um arquiteto, fotógrafo, que me ensinou laboratório, passei noites fazendo exposições, ampliações e tal, e depois conheci o Breno, que me levou para o set. E no set, né, eu caí de paraquedaço, assim, nossa, não me preparei, não tinha ideia do que era aquilo, equipe de cinema, então, assim, zerado. Tipo, e logo no segundo dia eu percebi que as minhas perguntas eram muito ruins, né, que eu fazia perguntas ali, tipo, sei lá, teve um dia que a gente filmou um cara morrendo e depois o cara apareceu e eu já falei, pô, mas esse cara morreu ontem, né? Enfim, estou falando isso para todo mundo entender que a gente sai do zero mesmo,
né? Isso não é desmerecer ninguém, não, mas eu acho que sair do zero é normal. A movimentação, né, o passo para em diante aí é que vai fazendo a diferença entre a gente. E eu comecei a ficar quieto, falar nada, perguntar nada e observar, né? E observar como as pessoas trabalhavam ali, como as pessoas faziam, qual era a dinâmica do set, o que estava acontecendo. E aí, no segundo dia, pedi para ler a história, porque já tinha tomado essa sacaneada do cara que tinha morrido antes, enfim. Então, tomei uma outra decisão ali estratégica, né? E foi muito legal. E ali, quando eu, sei lá, na primeira semana do curta, que eu me encontrei naquele lugar e eu me reconheci naquele lugar. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, esse lugar é muito interessante, essas pessoas são muito interessantes e realmente é uma cachaça, bate e você se envolve nesse universo, né? Na época eu fazia faculdade de hotelaria, né? Eu procurava uma profissão que pudesse me levar em qualquer lugar do mundo, que eu pudesse trabalhar em qualquer lugar do mundo, que conhecesse pessoas, que pudesse receber pessoas, atender pessoas. Cheguei a trabalhar em lugares, lanchonete, restaurante, hotel, mas larguei a faculdade assim que eu fiz esse primeiro curso, nem voltei mais na faculdade, faltando, sei lá, 6 meses para me formar, e não queria dar essa oportunidade de dúvida e caí no cinema de cabeça, né? E numa época era muito diferente, né? Era um lugar muito fechado, muito a gente nem tinha ideia de que essa indústria acontecia na paralela e que tipo de gente era esse e tal, mas tinha tudo a ver comigo. E eu entrei para ser assistente de câmera, nem pensava em ser diretor de fotografia, nem estava olhando ali na frente, eu estava querendo entender de equipamento, de montagem de lente, daquela estrutura, né? E aí, nesse curta-metragem mesmo, acho que no quinto dia, eu estava na mão ali, trocando um negativo, tirando um exposto e colocando, e eu comecei a imaginar que dentro daquele rolo de negativo estava o trabalho de todo mundo. Estava enrolado ali, figurina, maquiagem, produção, elenco, enfim, eu gelei, assim, quando caiu essa ficha, e eu falei, meu Deus do céu, se eu estragar essa exposição, esse negativo exposto, eu estou estragando com o trabalho de uma equipe inteira. E aí eu estava fazendo aquilo de uma maneira mecânica, e quando eu entendi a função e a importância, né, de trocar um negativo da câmera e guardar na lata e mandar para o laboratório, eu comecei a ver que tinham me dado uma importância que nem eu mesmo entendia que eu tinha no set, que era cuidar do trabalho de todo mundo e da limpeza do chassi, não entrar pelo na lente, sujeira na janela, enfim, tantas coisas envolvidas ali, e aquilo foi me amadurecendo, né? O cinema, ele mudou a maneira de eu ser, né? Com certeza, se hoje eu fosse um gerente de hotel ou, né, eu trabalhasse num restaurante ou, sei lá, em algum lugar, eu seria outra pessoa, né? O cinema, eu devo muito ao cinema, assim, com certeza eu vejo uma profissão que mudou a minha passagem aqui, porque me fez conhecer pessoas, né, que nunca me receberiam, né, fazer entrevista com Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer, Nelly da Pignon, enfim, filmar com diretores incríveis, criativos e com soluções, com sensibilidade, dramaturgia, né? Me levou a lugares no Brasil, no mundo, que eu nunca iria, né? Nunca iria, né? Em tantos da África, Índia, lá Suécia, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Chile, Argentina. Viajei muito, né? Foi uma época de longas metragens no Brasil inteiro, documentários, né? Então, assim, não teria como, em outra profissão, não sei qual, conhecer tanta gente, tantos lugares, tanta cultura, né? E tantas pessoas diferentes dentro desse planeta imagem que a gente trabalha, tão interessantes, né? Criativas, rápidas, engraçadas, né? Passionais, né? Enfim, com um bicho solto, nervosas, explosivas, né? Você vê paixões e brigas, enfim. E o set é uma indústria que não é como uma fábrica que você vai para a sala do RH, outro vai para a sala da engenharia, outro vai para a sala da administrativa, não tem sala.
ali não tem parede, né? Todo mundo olha o departamento de todo mundo, né? Você olha para, sei lá, para a produção, eles estão com uma questão, você percebe a questão, o problema, e você olha ali para o, sei lá, pro figurino que esqueceu uma coisa na base, meu Deus do céu, vai começar a rodar e o chapéu não veio, sei lá, o som está com a questão que tem um barulho de obra, você participa, você está envolvido, e ao mesmo tempo que aquilo pode tirar o teu foco, né? Pode você começar a querer resolver o problema de todo mundo, esquecer que você tem uma função ali no set que só você pode resolver, né? Então também te faz concentrar, né? Te faz perceber assim, calma, a crise do outro não pode me perturbar, a minha crise não pode, né, entrar em outro departamento, e ao mesmo tempo está todo mundo exposto ali, está todo mundo vendo o que cada um, como cada um reage, como cada um se coloca, a maneira de cada um lidar com os outros, né? Acho que a inteligência emocional é um fator fundamental na nossa profissão, né? Lidar com pessoas, né? Até porque se a gente está fazendo alguma coisa para tocar pessoas, para emocionar pessoas que estão em casa, estão no cinema, estão no computador, celular, sei lá, em qualquer lugar, né? A gente também está no set com essa emoção, buscando essa emoção, buscando construir essa emoção, essa imagem, né? É um exercício muito interessante o que a gente faz, né? Que é criar uma realidade, criar um lugar, criar um universo que não existe, né? Eu gosto muito de fazer esse exercício, né? Às vezes, sei lá, tempo atrás entrei no embarque do Santos Dumont muito cedo, 7 da manhã, o sol nascendo, entrou aquele sol naquele embarque ali, uma luz linda, perfeita, fiquei olhando aquele lugar, né? E falei assim, bom, quanto custa isso aqui, né? Pô, sei lá, 180 figurantes, alocação, figurino para todo mundo. Pô, teria que botar um HMI 100 quilos lá fora, num carvalhão, né, para reproduzir isso. R$ 150.000, sei lá, R$ 200.000, né, um dia. Né? Já fiz sete de explosão, helicóptero, balsa, lancha, que custa R$ 200.000 o dia, né? E ali você tem a sua responsabilidade de expor aquele dia, de captar aquele dia, de que aquele dia seja da melhor maneira registrado, né, na dramaturgia, que pareça realidade, que não fique falso, né? Enfim, então acho que tem um entendimento e o nosso exercício de fotógrafo, ele é constante, ele é o tempo todo, né? Assim, estou em casa, entrou um sol ali, pô, bateu naquela parede, como é que rebate aqui na cama, como é que volta essa relação, e aí, enfim, isso está legal, está ruim, está bonito, está feio, né? Porque é outro exercício nosso, que é dar a nossa opinião, né? E expor o que a gente acha bom, o que a gente acha ruim, né? Enfim, isso é diariamente, né? E às vezes nem a vida pede isso para a gente, né? Nem todo mundo todo dia pede o seu posicionamento ou sobre o que você acha de tudo, dos outros, do que está acontecendo, enfim. Mas eu vejo que a gente não pode ser um analfabeto visual, né? Eu acho que hoje, no mundo que a gente vive, das imagens, da internet, dessa quarta bolha aí das coisas, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito aguçado, muito apurado, muito interessado, né? E muito atento, né? Porque é isso que vai voltar, né? Porque o olho é só uma janelinha que joga para o cérebro, que joga essas imagens lá dentro, e quando a gente vai fotografar, vai criar a imagem, escolher a lente, isso volta, né? É hora disso voltar para fora. Então, acho que quanto mais a gente se alimenta disso, né, mais a gente tem para propor, né? E eu tive que correr muito atrás ali, né? Eu não sei, eu acho que nesses 10 anos de assistência de câmera, talvez no 7º ano ali, eu comecei a, será que eu posso ser fotógrafo? Será que eu saberia que, se eu me lembro muito bem, fazendo um longa com Antônio Luiz Mendes, e ele não almoçava, ele ia todo mundo almoçar, ele pegava uma cadeira e ficava dentro do set sozinho,
ficava olhando o lugar, né? Lendo as cenas e tal, e sozinho ele ficava ali se organizando e pensando como seria a segunda parte da filmagem e tal. E às vezes eu pegava ali, comia rapidinho e tal, e voltava ali ficava ali perto dele e tal, e de outros fotógrafos, mas ele tinha essa estrutura de pensamento, de se organizar, e era muito generoso, assim, de trocar ideia. Eu falava, pô, né, Luiz, por que você botou aquele contraluz ali, não ali na direita, botou na esquerda? Por que o 5.000 em vez de 2.000 ou do 1.000? Que raciocínio é esse? Como é que a gente constrói esse resultado? Né? Quer dizer, acho que é sempre a nossa... Né? Por que um refletor e não outro? Por que naquela altura e não nessa? Por que apagado e não aceso? Né? Enfim, e como criar esse raciocínio na nossa cabeça? Né? E instintivamente a gente procura fórmulas, né? Mesmo assim, você vê na publicidade, é um lugar muito de fórmulas, assim, pelo menos na época que eu fiz publicidade, um bom tempo, né? Então, porra, aquela luz rebatida naquela área grande, dá sempre essa luz suave, então, sei lá o quê, ou então na época do Truco-Sul, que era um rebatedor 2x1 que se fazia com isopor, com luz rebatida, botava um vegetal na boca e fazia uma fonte grande, né? Então se usava muito truco-sul, era uma produção de truco-sul incrível na época e virava quase uma fórmula ali de usar aquilo. Mas, né, a forma não sustenta, realmente ela não fica muito tempo, né? Então você cria realmente um raciocínio, uma maneira de pensar e de você se expressar ali nas coisas, né? E o instinto. Eu acho que a gente tem que estar atento a esse pensamento nosso e ao nosso instinto, né? Essa vozinha aí que fica ali, que traz uma proposta, traz uma ideia, esse diálogo interno, né? Que você desenvolve, né? E eu me lembro que quando eu comecei a pensar em fotografia e ser fotógrafo e entender que, bom, se é para fazer alguma coisa, né, para eu fazer alguma coisa, eu tenho que saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho bom, o que eu acho ruim. Porque antes mesmo do que as outras pessoas pensam, né? Porque se eu for pela cabeça das outras pessoas, eu vou ter que, né, me reinventar a cada trabalho e ser outra pessoa, né? Então, acho que buscar o autoral, buscar a sua natureza, a sua maneira de, né? Eu acho que fazer diferente é melhor do que fazer melhor, porque você nunca vai agradar todo mundo, talvez a sua imagem, claro que tem os gênios que agradam a todos e tal, enfim, filmes icônicos, imagens icônicas que batem em todo mundo, que agradam a todos, mas não é sempre que a gente consegue nem faz isso. Então, acho que a gente se formar como pessoa e se propor num lugar como, olha, eu sou assim, eu faço isso aí, eu penso assim, isso aí é o que eu consegui fazer, né? Com esse equipamento, com esse lugar, com esse tempo, com essa equipe, com essa história, com esse elenco, com esse lugar, com essa locação, eu fiz isso aí, né? Talvez outros fizessem melhor, outros pior, mas é assim que eu faço aqui, ó. Minha proposta é essa. E é isso, e a gente vai se expor ali, vai colocar as nossas, né, possibilidades, né, e capacidades, enfim. Eu me lembro muito bem que eu sempre achava, pô, no dia que eu puder pedir tudo que eu quiser para fazer e tal, porque sempre, pô, eu quero 3 HMI, não, só pode um. Não, eu quero 6 pessoas na equipe, não, só pode 3. Não, eu quero ter uma grua, não pode grua. Aí você fala, caramba, então essa angústia a gente tem que se apegar, né? Tem que se apegar no que temos, no que somos, né? E no que podemos fazer e nossas ferramentas. Só uma pergunta aqui. Na transição do analógico para o digital, muitos fotógrafos ficaram pelo caminho por não acreditar no novo, no digital. Entre câmeras escuras e câmeras claras, como você vê toda essa atualidade em digital? O audiovisual no Brasil já tomou a segunda dose? A incrível indústria do audiovisual no Brasil já está imune às dificuldades? As dificuldades, enfim. Eu fiz a transição do analógico para o digital, né? Assim, e é tipo, sei lá, sair de uma. Agora a gente falava inglês, agora tem que falar alemão. Sei lá, tem que mudar o idioma, tem que mudar a maneira de conversar.
E eu entendia como fotógrafo que, nas dúvidas da exposição do negativo, né, era melhor abrir o diafragma e segurar as altas, porque, quer dizer, você tem mais range ali no negativo, né, para poder baixar depois no telecine, quando aconteceu o telecine, poder baixar suas altas. Até antes mesmo, eu acho que eu fiz um dos últimos longas, pelo menos o meu foi o último, todo em negativo e toda a cópia ótica. Foi o Dois Filhos de Francisco, fotografei com o Paulão, né, e o Breno Silveira dirigiu, e ali foi muito legal, assim, porque foi um filme primeiro filme que o Breno dirigiu, o primeiro longa de ficção assim desse tamanho que eu e o Paulão fotografamos, e antes disso o fotógrafo era o Breno, eu era o assistente de câmera e o Paulão era o gaffer. E ali todo mundo, né, foi junto para... Foi até um ciclo, né, profissional para todo mundo ali. Acho que depois dali o Breno se torna um grande diretor, né? E, enfim, eu e o Paulão abrimos um mercado de fotografia, né, dentro da dramaturgia, e para a gente foi muito bonito ter feito, né, aquela história ali, que era uma história que, na época, ninguém esperava nada dela e se tornou um grande sucesso. E foi ali ter que fazer colorimetria de HMI, saber se estava verde, se estava magenta, colocar gelatina, fotômetro o tempo todo na mão para ver as relações de luz, se era 50 asas, se era mais contrastado na nossa curva, ou a gente usava 250 ou 500 asas, que era mais, né, com a latitude maior. Enfim, fizemos vários testes. E você pensa de uma maneira, né? Você pensa a fotografia dentro das relações de luz e contraste para o negativo diferente. Quando começou a aparecer o digital, e aconteceu isso, eu escutei também fotógrafo falar assim, e tinha um mercado muito separado entre TV e cinema, né? Galera do cinema, galera da TV e tal, e que hoje em dia, cada vez mais, de lá para cá, foi diminuindo esse lugar e foi se misturando mais e mais, né, com a tecnologia, e a tecnologia trouxe isso. O Ilia está falando para você contar sobre o seu primeiro longa com o digital. Olha, a primeira vez que eu tive contato com o digital, eu fiz uma segunda, foi uma segunda unidade num longa. Foi até engraçado, porque o produtor era uma F900, né? Era um digital feito na fita ainda, né? Não tinha cartão. E o produtor, muito preocupado com a tecnologia nova, salve Lia, grande Lia, tecnologia nova, perguntou: André, você já trabalhou com a F900? E eu menti, falei: já? Pô, tranquilo, porque não tinha como. Né? Gente, tem lente na frente, ainda bota lente na frente, ainda tem aquele elemento óptico que faz a transição da imagem para dentro. Pô, então não é possível que a gente não vá se adaptar, não vá aprender, e que, não, nunca trabalhei, cara, então você não pode fazer. Eu falei: não, deixa eu só conhecer a câmera e tal, eu já trabalhei. E fomos lá fazer, enfim, era um longa participação, Angélica, Luciano Huck, eu esqueci o nome, eu fazia uns videoclipes no meio do longa e tal, e me dei, né, com a F900, né, com aquela ainda um pensamento de negativo e tal, e você, quando olha o positivo no monitor HD, você fala: caramba, é o contrário, né? É que nem na época da fotografia analógica, quando você fotografava com o negativo, era um pensamento. Quando vinha o cromo, você fotografava com slide, poxa, o teu acerto era muito mais preciso, você não tinha como errar muito diafragma, então, às vezes, você fazia um stop para lá, um stop para cima, para baixo, para poder acertar o cromo certo, né? Porque a transparência ela não dá chance de range, né? E como dá um negativo, né? Que na marcação de luz você ainda podia fazer 2 stops para cima, 2 stops para baixo, e a correção de cor era RGB, como se fosse uma cor na frente da imagem toda. Não tinha esse conceito do base light, ou da colorização da pós e tal, né? do que a gente tem hoje, né? Eu sempre faço essa analogia, enfim, dessa maneira nova de entender o cinema digital, né? E muito interessante, porque também tinha uma angústia no negativo que a gente se libertou dela. Você fotografava hoje para ver daqui a 2 dias.
Entende? Então, esses 2 dias, porque você tinha que mandar no dia seguinte, revelar, e aí no outro dia fazer a cópia, e aí no final do dia você ia ver o copião, né, com o que você fez. Então, ali podia ter arranhão de negativo, pelo na lente, estática no negativo, né, negativo vencido. Eram surpresas que você também não tinha controle nenhum, né? E, por outro lado, o digital trouxe uma coisa imediatista ali, você vê o monitor, né? Você, opa, tá equipado ali. E nas dúvidas, assim, diferente do negativo, era salvar as altas, porque uma nuvem clipada você não tem mais como resgatar ela no vídeo digital, né? O branco vira um buraco para sempre, né? E as baixas luzes, você ainda tem ali uma sensação de que você pode, na baixa, dar um ruidinho aqui, um ruidinho ali, um contraste, um brilho, e salvar um pouco as baixas, né? Mas nas altas luzes, né, diferente, você perde, né? Você clipa, né? Uma camiseta Hennig branca ali, poxa, para dar textura, né? Enfim, no digital, é muito difícil, né? Eu sempre na paleta de cor, quando a gente desenvolve, às vezes, né, eu sempre procuro conversar muito, principalmente com arte, que faz essa pintura aqui, e figurino, que traz esse elemento aqui, né? Aqui a gente está numa situação péssima para o vídeo, né? Tanto é que a minha camisa está estourada, né? O fundo parece um buraco negro e a minha pele, uma exposição aleatória, está errada, né? Então, o vídeo ele não tem essa compreensão, né? Então, aqui, para eu parecer uma camisa mais clara, talvez tinha que ser um pouco mais cinza, né? E ali dar um sombreado no preto, ou uma texturizada com uma luz mais lateral para dar uma sombra, para poder. Porque parece que eu estou falando aqui na Lua, né? Parece que eu estou com um universo ali atrás, um lugar sem informação, né? E o vídeo ele tem essa. O negativo estaria aqui, ó, um grãozinho, né? Tem uma texturinha, estaria um grãozinho passando ali assim, enfim, tem uma película, tem um grão de prata, tinha uma outra coisa que trazia uma informação da textura do negativo. No digital, é uma ausência de informação, é um buraco, né? Então, entre a minha camisa aqui e esse preto aqui, são 2 lugares sem informação nenhuma, né? Então, eu não tenho nem textura de pano, nem profundidade, porque tem um pano preto ali atrás, mas que você não sabe se é pano, é só uma ausência de informação. E aí o vídeo, né? Claro que na câmera aqui do computador, né? Ele vai trazer isso pior ainda, né? Hoje em dia, com as nossas câmeras, com mais latitude, com mais range, né? Com mais leitura, a gente poderia ter uma textura alguma ali, botar um highlightzinho no preto, que já ia aparecer um cinza, né? E aí o branco não ia clipar tanto e a pele estaria na exposição e você poderia separar em alta luz, baixa luz e média luz, né? E eu sempre, quando falo com uma galera assim também, né, que está começando, eu sempre uso a imagem do pão de forma, né, que a nossa imagem é um pão de forma visto, né, da lateral dele, que a gente separa as fatias entre baixas, médias e altas, e nesses, né, a gente pode levantar uma fatia da baixa, que é só uma cor, a fatia daqui, que é só outra cor, então você vai criando layers, né, nessa compressão das fatias, digamos assim, para formar a nossa imagem, né? E isso no início do telecine, né? Hoje em dia, com as ferramentas novas, eu já chamo que não é nem mais pão de queijo, já não é mais um pão de forma, é um carpaccio, porque os equipamentos já estão tão bem apurados de leitura de meio tom, né? Que antes você conseguia separar o vermelho do azul, do verde, do preto, do branco, da alta média. Hoje em dia, você já consegue separar o meio tom do vermelho, o meio tom do verde, o meio tom da. Sabe? Então, digamos, esse pão de forma, ele ficou com a fatia mais fina ainda para você poder ir levantando, trabalhando na paralela, trabalhando e depois juntar tudo e formar a sua imagem nova, né? Então, é um outro conceito de fotografia, outra ferramenta, e que outras coisas vieram, né? Eu estava vendo ali, né, um equipamento de câmera digital, né, trouxe mais case do que a gente usava antigamente. Antigamente, realmente, era a câmera de cinema, a mala de lente, de bateria, o case dos negativos, o saco preto, sei lá, era meia dúzia de case, né? E a gente ia fazer um longo, um documentário, e viajava com aquilo, e fazia a coisa toda. Hoje em dia, a câmera
cresceu de um jeito cheio de antena, de Teradek, de Bartek, de transmissor, de cabo de gravador, de bateria acoplada, enfim, é outro lugar, né? E muito legal, né? Assim, muito bacana. O que eu sinto falta, na verdade, do conceito do negativo, né, que foi até uma pergunta que apareceu para o Stefan em relação ao custo do negativo, e era caro, então assim a gente ensaiava, era maravilhoso o ensaio. Hoje em dia tem um negócio de ensaiar gravando que eu acho assim um contrassenso, né? Se eu fosse elenco, ator, eu ia pedir sempre uma definição, ou ensaia ou grava, porque eu não sei o que é ensaio gravando, porque a pessoa pode, ficou ótimo, pô, mas a gente estava ensaiando, mas a gente gravou, tá bom. A pessoa não entende que aquilo poderia ficar melhor no take 2, melhor no take 3, melhor, e o take 4, ok, ficou melhor do que o take 5, 6, mas temos umas escolhas ali para fazer. E hoje em dia, no digital, trouxe essa sensação e esse lugar do HD, que o HD fica do mesmo tamanho, você tira a imagem, joga fora, bota imagem. Enfim, antigamente você trabalhava com 100 latas de negativo, sei lá, fazia um longa com 500 latas de negativo, né? E esse era a cota do negativo do filme todo. E aí você tinha que vir ali administrando as pontas de negativo. Sobrou 30 metros, sobrou aqui 60 metros. Não, esse take aqui dá para usar aquela ponta. Entende? É como se você tivesse vários pendrives numa caixa e escolher os pendrives que você ia colocar na câmera ali, porque está faltando tantos gigas para completar e não tinha como tirar giga daquele pendrive, né? E era uma coisa hermética o negativo. Expôs, acabou, né? Não se aproveita mais, não tem como apagar, não tem como rodar de novo. Então, tinha ali um momento sagrado, que era, vai rodar, pelo amor de Deus, né? Então, silêncio, concentração, era um momento sagrado né, quando ia rodar, porque já se ensaiou. Eu me lembro que eu era vídeo assiste no Quarupi, em 89, a gente foi lá para aquele no Xingu, ficamos lá acampados 3 meses no meio do mato, tal, aquela loucura, circo armado. E o Rui Guerra, eu me lembro de uma noturna que a gente subiu 1,5 tonelada de equipamento num morro, né? Sei lá, 600 metros de morro acima, trilha, carregando grua, equipamento de câmera, refletor, é uma loucura. E ficamos uma noturna inteira ensaiando um plano de sequência. Inteira, foram 8 horas de ensaio. Na noite seguinte, a gente chegou e ensaiou umas 4 horas o plano de sequência para rodar 2 vezes, né? Então, esse lugar, né, do momento do rodar, um chassi de 1000 que roda 10 minutos, um plano todo elaborado, todo pensado, todo coreografado, todo, né? Hoje em dia, talvez ficasse mais disperso na tentativa e erro, tentativa e erro. E quando você faz vamos rodar o ensaio, você já sai com a sensação de que você errou, né? Porque estava rodando. Porque se não estivesse rodando, era só um ensaio. Era justamente para você acertar o que estava errado, né? Mas o rodar, né, dá uma sensação de HD, já rodou, poxa, sei lá o quê, podia ter acertado. Dá uma irritação desnecessária ali no set, né? Então, eu sinto falta dessa parte do negativo, realmente. Tem uma pergunta aqui interessante. Nessa transição, que você era estudante de hotelaria e foi assistente de câmera por 10 anos, quando que você se reconheceu fotógrafo? E o que você considera principal para essa transição? Olha, eu não tive o privilégio de fazer uma faculdade, né? E eu acho muito importante quando você tem a oportunidade de ter essa formação, além da formação, é você se identificar com uma geração, né? Você está na faculdade fazendo curta-metragem, podendo errar tranquilamente, porque de achar graça, né? De, pô, errou, o foco não foi, caramba, ficou... Tudo bem, é o momento de errar, né? Nas minhas oportunidades profissionais, eu já não podia errar, né? Comecei a fazer publicidade, mas eu peguei, graças a Deus, um bom tempo ali dos anos 90 de videoclipe. Então, o videoclipe funcionou para mim como curta-metragem na faculdade ou na formação, porque a gente era antes da MTV, sei lá, era um pouco antes ali, a gente se divertia fazendo aquilo e fazia do jeito, eu pegava zoom e ficava batendo zoom para abre, fecha,
desfoca, foca, tira a lente do bocal, chega para frente, para trás, pega sei lá, um filtro clear, passa vaselina nele, bota bique com vaselina, bota azul, não sei lá o quê. Sei lá, a gente fazia qualquer coisa porque era videoclipe, não tinha essa expectativa. E aí, quando entrou a MTV, ela deu uma força ali na produção do videoclipe, e aí sim eu comecei a fazer vários videoclipes, né, que foi a minha escola de fotografia, praticamente, e graças a Deus que eu peguei esse bonde ali, porque foi a minha possibilidade de errar. Eu me lembro que eu ia para São Paulo fazer o Telecine, né? E o Marcinho, enfim, Pasqualini, na época, trabalhava na abertura, e a gente pegava o horário da madrugada, que era o mais barato para telecinar, e ele também, jovem ali, começando a fazer telecine e tal, né? E a gente, como não tinha a galera da engenharia, a gente pegava o visorzinho lá do telecine, tirava, passava glicerina, passava sei lá, água, qualquer coisa, sabonete, depois limpava de manhã para deixar tudo certinho para os outros, aí entortava a lente, fazia coisas que não tinha, a gente era divertido. E, na verdade, o que acabou com essa diversão foi o prêmio da MTV, né? Porque quando virou prêmio, quando virou troféu, quando virou, né, essa expectativa, começou a formatar um código visual, estético de prêmio, né? E aí, né, ganhei lá, me lembro, 98, 99, 2000, 3 anos seguidos, eu ganhei prêmio de melhor fotografia, né? E logo depois disso, até na MTV mesmo, já desanimei com o negócio de videoclipe, porque virou, você ia fazer um clipe e o artista perguntar: você acha que a gente vai ganhar prêmio? Já desanimava, sabe? Porque deixou de ser divertido, porque era 24 horas, 20 horas de trabalho, 30 horas girando, virado do dia para a noite, noite para o dia, porque uma música tem 4 minutos, né? E queriam fazer um videoclipe como se fosse uma publicidade. Então, é como se fosse 8 publicidades de 30 segundos, né? Eu me lembro que teve uma banda que teve até um clima estranho, porque a gente fez umas coisas, falei, bom, aí aqui a gente monta isso e a gente pode já repetir essa edição e tal. Ele falou, não, eu quero as imagens inéditas do início ao fim. Eu falei, engraçado, porque a sua música tem 6 frases que se repetem 8 vezes do início ao fim, eu não posso fazer isso na imagem, né? Aí deu um clima estranho, o cara não gostou do que eu falei. Falei, bom, porque a sua expectativa de ter, né? Eu também queria, porra, né, fazer um Mano Brown, então, que faz aquelas letras de 7 minutos, um Renato Russo, enfim, para a gente poder contar essa história. E no final dessa história do videoclipe, tal, que foi essa transição do negadinho, fazia muito 16mm, né, na época do videoclipe, quando era um videoclipe bombado, sei lá, e tal, tinha o 35, era incrível na época, mas eu nem cheguei a fazer videoclipe em digital, por exemplo, né? Fui lidar com o digital nesse longa-metragem, né? E depois comecei a entender e procurar aprender lidando com as câmeras, né? E foi assim, essa transição. E, para mim, assim, sem desapego, porque o apego pela tecnologia é um atraso, não tem como, né? Assim, a tecnologia ela não te pergunta se você quer, né? Ela vem, né? Porque quem define essa tecnologia é o custo, é a indústria, né? Foi uma época, por exemplo, que, né, talvez a gente tem muita produção que a gente nem a câmera escolhe, né? Porque tem uma junção da produção com uma locadora que tem um preço, ou a pessoa tem. A câmera é essa. Só bom, beleza, pode ser essa. Mas assim, eu me apego às óticas, né? Então, peraí, o jogo de lente, esse aqui, né? Vamos, porque essa câmera é boa e tal, né? Agora mesmo eu estou fazendo a fotografia e preparando, e amanhã é o primeiro dia de gravação de uma série lá na TV Globo, e que a gente passou por essas questões da câmera, né? Que a Globo tem, sei lá, tantas câmeras Sony F55 e algumas câmeras Venice, da Sony também. E no início do projeto era Venice, depois passou para F55, aí eu comecei a falar, não, eu queria, poxa, muito diferente, né, a textura e tal, e era uma escolha da produtora.
foi quase uma coisa imposta pela produtora, pela condição da indústria, pelo número de câmeras e tal, enfim. E às vezes você está numa produção menor, que é aquela coisa da Alpha 7 ou da 5D, entende? Que o produtor, não, podemos fazer com 5D, uma câmera ótima, ótima para ele, né? Que vai gastar menos, mas não é uma câmera melhor do que uma Alexa, uma Red, enfim, uma Venice e outras câmeras de sensor maior e de mais capacidade de leitura, de bits e tudo. Isso tudo interfere na imagem, né? A imagem, ela custa dinheiro. Na imagem, você põe R$ 100, aparece lá. Você tira R$ 100 e desaparece lá, né? Ela custa dinheiro, né? Assim, não é diferente, né, de um documentário, digamos assim, né? Mas quando você está produzindo, né? Até tive a oportunidade e a alegria de fazer um documentário com o Paulo Caldas e Marcelo Luna, que tinha o Claudinho do Amaral Peixoto como diretor de arte. Poxa, muito legal, o rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, um documentário, sei lá, 99, 2000, não lembro quando, mas que a gente tinha diretor de arte e era muito bacana. A gente, vamos entender que a gente podia trocar a cortina, botar a bicicleta do seu Juca na casa da Dona Maria com a panela do seu Joaquim, sabe, misturar aquilo, e a gente entendeu, deu-se a liberdade ali de trazer o entorno daquela comunidade para o quadro, né? E era uma interpretação nossa de imagem, né? Como já trabalhei uma vez com outro diretor, né? Muito assim, chegava na locação, ele queria filmar do jeito que estava, como a realidade se colocava. Aí os primeiros dias eu abri a cortina um pouquinho, puxei o vaso de flor um pouquinho mais para dentro. Ele não mexe não, deixa o vaso ali onde estava, deixa a cortina ali onde estava. Aí, sim, falei, bom, então, não sei, eu não entendia mais, né? Me deu uma certa desanimada, né? Digamos assim. Enfim, por mais que o resultado do diretor maravilhoso, enfim, fã, adoro, mas o processo não era o meu, assim, eu gostava de interferir, gostava de trazer coisas, né? Falei, nossa, essa cortina aqui dá para a gente tirar porque está estourando ali na janela, vou abrir para... Não, então, aí você fica negociando enquadramento, lente, fechado, aberto, né? Que é muito legal também no documentário. Você vai para esse lugar que é da câmera, né? Que é do enquadrar, né? Que é o horário que você consegue chegar no lugar, a janela que você consegue botar a pessoa, dar o seu jeito ali, às vezes com um isoporzinho, com um papel laminado na frente, lá de fora da janela, alguém segurando, né? Botar um pano, um lençol branco no chão, que está batendo um sol que volta de baixo para cima, e aí te dá um documentário, porque a fotografia tudo vira documental, tudo vira realidade, né? Cinema reflexo, né? Tipo, opa, onde é que estamos, o que é que temos, o que é que pode, o que é que não pode, bota a câmera aqui, sei lá o que, bota aqui, fecha a porta, abre a porta, sei lá o que, liga isso, liga o abajur, desliga, né? Liga a luz da cozinha que está no fundo ali, vai ficar um azul bom, desliga, ficou, sei lá, na hora você dá umas ideias, umas propostas ali, tenta compor o seu quadro, o seu jeito, né? Para ficar fotográfico, digamos assim, ou com a sua cara, com a sua opinião ali. É um pouco esse caminho. Mas hoje em dia, amarradão no digital, assim, eu acho que eu vivenciei o que tinha que vivenciar no negativo, no analógico, desde o laboratório preto e branco, revelando filme, botando a bobininha no filme, tirando minhas fotos, tirando a bobininha, botando para revelar negativo, na química, fazendo ampliação. Eu vivi isso tudo. Está ótimo, estou satisfeito, foi muito bom. Foi uma base de raciocínio. Que bom que eu participei disso, porque hoje eu sinto muita falta na geração nova para entender lá atrás, né, o processo da fotografia, né, do laboratório, né, porque você vê acontecer, né, você vê quando você amplia uma foto, você com a mão sombreia a parte das médias, e você depois sombreia as médias e queima mais o céu com a mão. Eu tinha no laboratório umas coisinhas feitas com aramezinho, um buraquinho redondo, buraquinho sei lá o quê, retinho, que você colocava no projetor, aí ligava o projetor, sombreado uma parte da foto, e aí ia lá no céu e ficava pintando o papel naquele pedacinho. Aí depois sombreava aquele pedacinho, porque a foto toda tinha que ter uma marcação de luz manual, artesanal. E aquilo ali, para mim, foi a vivência do raciocínio do que é o Baselight, do que é o Lightroom, do que é hoje, sabe, da exposição, da alta, da média, da baixa, enfim, eu vivenciei aquilo ali
né, no manual, digamos assim, né, no analógico, e é catando cavaco, porque, né, vem o digital, vem o entendimento dos codecs, vem o entendimento da compressão, dos bits, e é um novo idioma. Vamos aprender a falar esse negócio, vamos aprender a se comunicar com isso, né? Não, tem coisa assim, hoje em dia talvez tenha lá nos Estados Unidos, né, uma dúzia de diretores que tem um laboratório da Kodak, compraram, sei lá, têm acesso, e que se é caro fazer negativo, se é mais barato, para eles não é essa questão, é uma indústria que não vive essa questão, né? É uma indústria que vive uma questão assim, o que é melhor? Né? Não é para você devolver dinheiro num budget que você tem, é para você usar bem o dinheiro que você tem, né? E se precisar gastar mais, se você tiver um bom argumento, que é a imagem, que é o resultado, eles vão te escutar e talvez vão colocar ali mais $100.000, mais $200.000, mais $1 milhão, e vão porque sabem que, né, dentro dessa indústria que eles vivem, isso não é nada, não vai fazer diferença, né? Não é um preço que vai dar um grande prejuízo na produção, mas vai garantir uma grande qualidade. Então, é uma cultura, né? É uma maneira de ver a indústria e de uma possibilidade de um tamanho diferente, né? E isso é um entendimento. E, às vezes, é um exercício quando a gente tem na nossa carreira a oportunidade. Eu me lembro que o primeiro comercial, acho que foi de cerveja, sei lá o que eu fiz, que eu falei, o produtor, André, qual a luz que você quer? Eu falei, mas qual o nosso tamanho? Ele falou, não, fala o que você quer. Eu falei, uau, primeira oportunidade que eu tenho de pedir o que eu quero. Nossa, eu acho que eu cheguei no set, tinham 2 caminhões de luzes, 2 caminhões, que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu pedi tudo que eu achava era um sonho. Só que eu cheguei num lugar que me atrapalhou aqueles 2 caminhões, me atrapalharam, né? Porque aí agora o cara olha para você e fala assim, vai lá, usa tudo aí que eu quero ver, né? Mostra aí, esvazia o caminhão todo, bota toda essa luz aí, porque gestão de fotografia faz parte da fotografia, né? E no lugar da indústria, né, no lugar que a gente trabalha, nesse lugar onde o seu limite não é exatamente o seu orçamento, mas é o limite necessário que você precisa para poder fazer aquilo, né? Aí a gestão, o teu conceito foi assim, não é tudo que eu posso ter, é tudo que eu preciso ter, né? Porque é o mesmo argumento, assim, às vezes você chegar com um caminhão de luz na praia ou num morro, ele nem sobe, ele atola, ele não passa, ele não chega, entende? E aí você chega com aquele caminhão com 18.000, 12.000, um bocado de coisa lá dentro, você pede um isopor, né? Porque o sol está lindo, o dia está maneiríssimo, e você chegou ali com butterfly, cobriu aqui, rebateu aqui, e ficou todo aquele caminhão lá de R$ 60.000 o dia parado, atrapalhando a rua, ocupando espaço, chamando trator para desatolar, né? Então, e ali eu aprendi, eu falei, não vou pedir mais só porque tem essa oportunidade, não. Enfim. Tem uma pergunta. Primeiro, te avisar que a gente já passou da metade do horário. E segundo, tem uma pergunta que é qual o trabalho mais desafiador que você já fez? E uma outra que eu já vou aproveitar para falar também, que a via experimental tem sido cada vez mais explorada, apresentando a capacidade criativa versus o custo caro de instrumental. Qual a sua visão quanto ao experimental? A fotografia, o olhar ou os equipamentos? A última pergunta está mais fresquinha. A fotografia é o olhar ou os equipamentos, né? Eu acho que tem a ver dentro dessa história da gestão, né? Porque, entende, né? Atualmente trabalhando na indústria, assim, vamos falar assim, dentro da Rede Globo, né? Você tem essa possibilidade, esse tamanho, esse lugar, mas você tem que duvidar desse lugar também. Você tem que não deixar isso te atrapalhar, porque às vezes 6 dedolites, 3 trezentinhos, 2.000, né? É o que você precisa para fazer o que você está querendo, né? E às vezes você ter muita coisa te leva a acender muita coisa, a usar muita coisa, né? Então a visita de locação, o conceito que você desenvolve naquele lugar, né? A leitura do roteiro, o teu entendimento, né? Para o seu conceito de fotografia é até mais importante e define isso todo esse resto, né? Porque você fica também naquele negócio, poxa, eu vou para uma locação e, de repente, eu chego lá e falo, poxa, não levei o 18.000, agora ia ser legal, mas a gente tinha o 18.000, por que você não pediu? Né? Então, eu falo, vamos levar o 18.000, de qualquer maneira, vai que
Aí você começa a trazer coisa e botar coisa por causa da sua possibilidade de pedido, que também te atrapalham, porque atrapalha né, o caminhão, atrapalha chegar, sair, tirar da boca, botar outro, enfim. Então, é meio delicado esse lugar, né? Mas assim, a criatividade ela não depende necessariamente ou define o equipamento, né? Mas assim, quando sua criatividade depende de equipamento, é bom você ter, porque faz diferença. Com certeza, eu assim, hoje você se torna mais duro para a dificuldade, assim, vamos falar assim, né? Porque quando você conhece esse lugar da possibilidade, do tamanho, né, de que você pode ter as coisas, e mais do que equipamento, né? Vamos falar aqui que equipe, né? Porque ter uma equipe boa melhor do que ter um equipamento bom, né? Porque já trabalhei com um caminhão muito bem montado, mas com uma equipe que não sabia trabalhar, se organizar, montar, desmontar, ser ágil, ser segura, né? Entender o que você está falando, e aí viram uma administração muito difícil no set, né? E às vezes quando você tem uma equipe, enfim, maneira, inteligente, boa, proativa, né? E é importante você não tirar a proatividade da sua equipe, e isso faz parte da inteligência emocional, e está escutando, porque todos eles são experientes, todos eles já trabalharam, e a gente, quando vira fotógrafo, deixa de ser, digamos, no meu caso, quando eu deixei de ser assistente, eu deixei de encontrar fotógrafo na maioria dos trabalhos, porque você está sozinho. Né? Quando tem uma segunda unidade, quando tem, sei lá, um dia com mais operadores, você encontra os amigos e tal, mas depois é você com a sua equipe. Né? Quando você é assistente de câmera, quando você está em outras posições ali, você vai trocando de fotógrafo, você tem um aprendizado, você vê várias pessoas ali com vários raciocínios diferentes, várias maneiras de lidar com a equipe, de organizar o set, de se colocar, enfim, é um aprendizado. Mas depois que você toma esse lugar, é você com o que você sabe, tem, fala, faz, enfim, e criativo é o tempo todo, né? Assim, acho que não dá para deixar cansar, sabe? Assim, e nosso trabalho, sei lá, quando você chega no sexto dia das 12 horas, a tendência é querer ir embora, né? Fala, não aguento mais, pelo amor de Deus e tal, mas não, tem que respirar fundo, né? Olhar aquele lugar está certo, né? E assim, tá bom, pode ser melhor, o que eu posso mexer aqui? O que está errado aqui? Olha o quadro, tem um tempinho, atrasou alguma coisa, tem que esperar, atrasou um elenco em algum lugar, o diretor pediu um tempo, pô, vamos tentar vê de novo aí, mexe aí, faz o movimento da câmera aí, vê se está. É aproveitar o tempo, que depois não vai ter mais. Depois que roda, vamos para a próxima sequência, pronto, acabou. Aí é aquela hora que você está em casa assistindo o que você fez e olhar e falar assim, podia ter feito diferente. Tudo que eu vi até hoje eu podia ter feito diferente. Né? E eu acho isso bom, né? Porque acho que faz parte do nosso crescimento. Né? Então, a primeira pergunta em relação ao trabalho mais desafiador, eu acho que é o próximo, porque você tem que se renovar, você tem que propor uma coisa, né, diferente, porque se ele não for desafiador, ele vai ser uma cópia, ele vai ser uma repetição, né? E você tem que se desafiar, né? Para dentro daquilo, e às vezes você né, tem o que eu chamo do mal do prêmio, né? Às vezes você ganha um prêmio, prêmio de fotografia e tal, você fala, porra, esse ano sou premiado, sou o melhor. Esse ano que vem, se você não ganhar prêmio, você piorou, você deixou de ser, você, né, vai te dar uma insegurança incrível, porque se você se apegou naquela segurança, naquele ego ali do prêmio, ele também vai tirar isso na hora que você não ganhar. Então, assim, eu acho assim, a gente não fotografa para fotógrafo, né? A gente não faz cinema para cineasta, né? A gente tem que se libertar disso, né? A gente tem que fazer para quem não é do ramo. Eu estou interessado na opinião da minha tia, do porteiro, sabe, de quem não vai ficar olhando se entrou boom, se a luz está sei lá o quê, se a continuidade da luz está errada, porque cortou para cá, o sol estava ali. Pelo amor de Deus, assim, a gente não pode. Assim, independente dos fotógrafos de serem ou não, eu atento às opiniões dos meus amigos, pessoas que eu confio, pessoas que eu acredito no gosto, pessoas que eu pergunto, principalmente, porque se eu não pergunto, a gente vê um filme e aí tem uma sensação de quase procurar defeitos, um impulso assim de falar, isso aqui.
acho que a gente não faz filme para isso, né? A gente faz filme para outras pessoas, né? Assim, eu imagino fazer uma canção da música só para músico, né? Uma exposição de pintura só para pintor. É uma coisa meio estranha, assim, né? Eu acho que é muito hermético. Eu acho que esse mercado do prêmio, do festival, do cineasta, ele é muito importante para o mercado, né? Para chamar a atenção de outras pessoas, talvez, mas a nossa atenção tem que ser o nosso trabalho atual que a gente tem, porque a condição não está no lettering, né? O amigo fez um filme ali de 3 milhões de reais, eu estou com um filme ali de 300 mil reais e a gente está disputando fotografia. Eu já ganhei. Eu já ganhei. Se a gente está disputando o mesmo prêmio e com condições tão adversas, né, como é que isso não entra na pontuação? Quanto tempo o amigo teve para fazer aquela cena e quanto tempo eu tive para fazer? Quer dizer, se essas questões não entram, né, para mim são outros parâmetros, assim, sei lá, né, assim, na minha opinião, assim, eu procurei nem necessariamente o meu histórico cinematográfico não é histórico de prêmios, né? E para mim está tudo certo, né? Sei lá, assim, não foi a minha linha de carreira, de raciocínio, inclusive, né, por ter 3 filhos, eu tive que optar também por um mercado onde tinha mais dinheiro, né, para pagar a minha vida, para pagar as contas, para pagar, enfim, sou herdeiro, não tem grana sobrando, enfim. Então tem que trabalhar, tem que correr atrás. Tive que fazer publicidade, sei lá, 5 anos direto, porque estava difícil a vida ali, não dá para fazer filme BO, depois ficar viajando o Brasil apresentando em festival e quem banca a vida? Quem paga essa história? Né? Então, eu não tive essa oportunidade. Acho linda essa carreira. Poxa, vejo amigos assim que fazem trabalhos fotográficos para esse lugar maravilhosos, assim, porra, bato palma, assim, aprendo muito com eles, né? E para mim eu acho que essa parte me interessa. Sempre procuro ver os filmes que ganham prêmios de fotografia, seja nos festivais brasileiros, no Oscar, em qualquer outra coisa, porque é a nossa identidade visual atual. Acho importante a gente assistir, acho importante a gente se alimentar disso, né? A gente vê os filmes de Oscar ganhando preto e branco aí, alguns anos, bacana, mas aqui no Brasil, se você lançar um filme preto e branco, o mercado nem passa, sabe? Então, também fica um lugar, às vezes, meio, né, que não é o nosso lugar, não é a nossa cultura, às vezes, enfim, eu acho que é um resultado, é uma consequência, não é uma busca, né? E acho que a gente tem que se libertar desse tipo eu pelo menos, né? Desculpa, assim, eu pelo menos procuro me libertar desse lugar, né? Assim, eu não fotografo para fotógrafo, assim, eu realmente quero que as minhas imagens vão, é que nem festival de mágico para mágico. Pô, se eu sei como é que o cara faz mágica, aquilo não me impressiona, aquilo eu não quero descobrir como é que é feito. Eu não gosto de making off, né? Mostrar o set, mostrar o antes e depois, né? Eu acho que desconstrói o nosso resultado, né? Às vezes assim, fala, poxa, nossa, a gente fez uma cena, aí mostra aquele plano croma, né? Tipo, oh, coisa feia. Meu Deus, o resultado ficou tão melhor, sei lá, sabe? Enfim, são coisas, é como se uma vez eu estava fazendo uma chamada em S-Log, né, na televisão, você fala, meu Deus, não marcaram a cor e ninguém reclamou. Eu falo, meu Deus, você fala, nossa, que louco, só eu reclamei que fizeram uma chamada, erraram lá e botaram um S-Log, né? Enfim, são, sei lá, são caminhos pessoais. Eu acho que ser fotógrafo é pessoal, é autoral, né? E você tem que definir o seu, escolher o seu, caminhar no seu, porque você pode ser chamado por ser o melhor, mas você pode ser chamado por ser diferente, né? Por ser uma coisa, um caminho. E existe o resultado da fotografia e existe o processo. E essas coisas se somam, né, no nosso trabalho, né? Assim, às vezes, né, na indústria, né, nos lugares, ninguém quer ficar administrando crise, né? Administrando burrice emocional, sabe? Relações conturbadas. Assim, eu acho que é um tempo que já passou. Grosseria, educação, gritaria, voz alta, né? Eu acho que isso tudo é uma maneira de mostrar e de expor a insegurança, né? E acho que você tem que ter tranquilidade para os momentos que você está inseguro. Você, não é só a internet que trava, não, a gente também trava. Às vezes você está no set e para, né? Caraca, não estou entendendo, não estou conseguindo dar uma solução, não está bonito, não estou achando bom o que eu estou fazendo. Caramba,
E, às vezes, é isso, não deu tempo, não surgiu. Aí, depois, quando você vai ver, fala, putz, podia ter feito isso. Nossa, era só apagar aquela luz ali, era só colocar aqui. Né? Como nas nossas relações era não ter falado aquela frase, não ter feito aquela besteira, não ter sei lá o quê, enfim, acontece, tem dia que a gente erra, né? Só que, no nosso caso, a imagem fica. Né? E, claro que nas relações também ficam outras coisas a serem resolvidas. Mas, enfim, é ser humano ali. Só para usar também nos 30 minutos finais. Ai, caramba! A gente vai para as dinâmicas das Poxa, eu vou passar aqui, desculpa. Mas tem umas perguntinhas também que eu acho Tá. que vale ler. O Leandro perguntou se no digital qual exposição é melhor proteger, se as altas ou as baixas. Você comentou das altas. Eu acho que eu, pelo menos, né, fico muito atento às altas e dependendo da sua classe. Você está na praia, né, uma maré branca, né, você periga virar o nosso lar ali, tudo num branco ali, se você não expor direito. Então, a areia é um elemento de textura que define o meu diafragma, né? Então, assim, às vezes a opção do diafragma, vou filmar dentro do cinema. Qual é o diafragma da tela? A tela ligada no projetor é 2.8. Então, esse é o meu diafragma dessa locação. Né? Eu vou filmar na neve. Então, botando neutro, sei lá o quê, bota tudo ali e é 5.6. Né? Então, bom, agora eu vou compensar toda a minha composição de baixas luzes e altas e contraste dentro do 5.6. Né? Então, se eu quero fazer um contrastão na neve e tal, sem perder a textura da neve, eu tenho que sombrear o primeiro plano, botar, né, o butterfly preto aqui, tirar a luz do céu, baixar o primeiro plano, em vez de fazer o contrário. Né? Não, eu estou no contraluz aqui na neve, eu quero ver a neve, mas eu quero ver o cara da pessoa com o sol em quadro. Liga um 18.000 aqui atrás, bota um butterfly, levanta essa sombra, que eu preciso ver o rosto do ator. Então, não tem fórmula, né? Assim, é uma compreensão do que o resultado que você quer. Eu me lembro que uma parte da minha formação, como eu não consegui realmente, não tive oportunidade de fazer esse curso, tudo, eu fazia o que eu chamo de desconstrução da imagem. Eu até na época, era a época do VHS, eu comprei um VHS que tinha uma bolinha que fazia o pause e dava quadro a quadro, assim, conforme eu rodava aquela bolinha. E aí eu estava vendo um filme que eu achava aquela cena, nossa, cena foda, boa pra caramba, irado, um pause. Aí eu ficava desconstruindo aquela imagem. Poxa, qual é a lente que eles usaram aqui? Eu acho que é uma tele, ó, a profundidade de campo está assim. Tem um primeiro plano aqui borrando. Mas não é só a luz que está achando boa, não. O figurino, poxa, está numa paleta de cor com um cenário. E se eu desconstruir tudo isso aqui, olhar a luz, é luz de farmácia. Parece que tem um bafão aqui em cima, não tem nem sombra no rosto da pessoa. Então, não é a fotografia que eu estou gostando, eu estou gostando da composição da imagem. Né? Eu estou gostando dessa... Né, assim, eu fiz, por exemplo, uma novela, né, um pouco tempo, e ali no muito departamentalizado, às vezes, pela indústria, pela pauleira. Né? A gente tem 15 frentes por semana, né? E a gente coloca um longa a cada 2 dias no ar, e é isso, né? Você tem que produzir muita dramaturgia. Em 10 meses é como se eu tivesse feito 40 longas-metragens, né? Numa novela ou numa série. Então, é outra relação, tempo, custo, benefício, enfim, é outro lugar. E eu criei lá o Conselho da Imagem. Então, eu levava para o Baselight figurinista, maquiadora, produtor de arte, cenógrafo, produtor de locação, e a gente assistia nosso resultado. E, a partir dali, a gente ajustava as coisas. Que é a vantagem de fazer, às vezes, novela, diferente de um longa, que você volta na locação, o cenário monta de novo. Montou de novo. Vamos trocar a cor da parede, vamos trocar aquela cortina ali. Esse lençol branco, nunca mais, gente, pelo amor de Deus, não dá para uma menina botar uma roupinha de dormir preta, sentar no lençol branco, uma cortina branca atrás, e esse contraste vai ficar ruim, tem que dar a pele tem que estar na frente, enfim, conceitos meus, né? Vou falar ali. E você vai ajustando, vai melhorando, só vai melhorando aquilo durante a novela, durante o processo. Né? O longa, às vezes, você entra na locação, faz todas as sequências do longa naquela locação em 2, 3 dias, depois nunca mais volta naquela locação. Né? Não tem como mudar mais. Né? E aí, no processo da indústria, tem como você desenvolver. Né? Já sugeri até né, do cenário da família, sei lá, rolando, e vamos pintar a casa. E aí, tinha um cara pintando, mudamos a cor da casa.
Pô, beleza, né? Inserimos ali a história e tal, pô, vamos mudar essa cor da casa. Todo mundo pinta a casa um dia, todo mundo muda a cor, normal, acontece. Para a gente vai ser. E aí melhorou a imagem, tudo. Né? Por exemplo, na correria do estúdio, não dá para você, às vezes, ficar botando muita bandeirinha para cobrir parede, a porta, aqui botar outra bandeira para tirar. Aí eu combinei o seguinte: eu falei, a gente escolheu um tipo de cor nesse cenário aqui. Então, temos no cenário. Aqui na direita, sei lá, na minha direita está a janela. Essa parede aqui da frente é a nossa cor com 20% de preto. Essas paredes laterais é a nossa cor com 10% de preto. E a parede da janela, que está sempre no contraluz dia, é a nossa cor. Né? Então, isso, para mim, dentro do cenário, me trouxe um volume natural que a própria tinta, que era a mesma cor, como se fosse um ND numa parede, o outro ND noutra parede e sem ND noutra parede. E aí, quando eu tinha, por exemplo, uma quina de parede desfocada, eu ainda tinha, pelo contraste das cores, o volume do lugar. Se fosse a mesma cor, eu teria um desfoque que parecia um ciclorama. Né? E aí eu consegui, no cenário, outros eu consegui fazer um degradê. Eu falei, olha, se a gente fizer um degradê aqui, ó, do teto até o meio da parede, vai escurecendo e clareia aqui. Ó. E aí a gente, quando iluminar com uma luz suave, eu não preciso ficar sombreando, sabe? Já, a própria tinta já me sombreou aquele lugar ali. Então, a composição da imagem não é só na fotografia, né? Pelo amor de Deus, isso é muito egocentrismo e protagonismo. É a composição da imagem. Né? Aqui, ó, a luz está acesa. Ó. Se eu sair daqui, ela não está iluminando nada, não tem nada a ser mostrado. Está iluminado esse pano preto. Se fosse um estúdio todo branco, também não teria nada, né? Como informação. Então, a gente ilumina a superfície, a gente ilumina principalmente pele, né? Ambiente, lugar. E a luz rebate, ela funciona diferente, em cores diferentes, formas diferentes, enfim, lugares diferentes, roupas diferentes. Então, é uma composição de departamentos, é muito importante, né? O nosso resultado está em conjunto com departamentos que formam a imagem. Né? Então, aí nesse exercício eu pedi, né, para falar um pouco sobre gosto e tal, para a galera colocar as fotos que acha legal e as fotos que não acham legal, as boas e as ruins. Eu vou passar aqui e mostrar um pouquinho dessa desconstrução de como a gente pode aprender com o nosso próprio gosto. Né? Quando você vê um filme, quando você vê uma imagem que curte, para nela, observa ela, né? E aí aprende com ela o que você se identificou com ela, né? O que você curtiu nela e por que ela é legal, né? Vamos falar assim. Né? Então, a gente recebeu, pô, obrigado, galera, muita imagem legal, a participação, e é um exercício que eu já fiz em outras vezes, assim, até para a gente entender que eu vi imagens que as pessoas acharam ruins aqui, que eu achei muito legal, e imagens que as pessoas acharam legal, que eu achei nada. Né? Então, eu separei algumas aqui, né, dentro do meu gosto, digamos assim, né, e para mostrar um pouquinho do que a gente pode pensar, né, e entender, e a gente se apurar e conversar com as imagens. Né? Eu acho que a gente se identifica com elas e é como pessoas. Né? Tem pessoas que o santo bate, outras não. E aí você se pergunta, nossa, pô, me simpatizei, a pessoa, pô, bateu aqui, pô, ótimo papo, bateu, né? Por que essa pessoa me interessou? Por que esse cara pode ser meu amigo? Por que essa pessoa pode ser meu namorado, namorada, por bater uma... Enfim, outros não, caramba, não aguentei nem 5 minutos. Enfim, é um pouco a nossa relação com as imagens, né? Entender sempre nesse caminho aí. Ó, imagens boas, né? Não sei, essa é boa, né? Enfim, né? O vermelho, a sombra, o contraste, a pele, o louro, a sombra, o calçãozinho aí tem né? Enfim, é composição, formas, imagens e profundidade, uma luzinha, né? A lente aqui nem é, sabe, enquadramento. Ah, podia ir mais para trás, fazer o final do triângulo, né? Enfim, mandaram aqui Apocalipse Now, um contraluz, o sol em quadro, pô, irado, né? Silhuetinha, conta tudo. Isso aqui, ó, uma luz de janela, como é que eu desconstruo isso aqui? Ó? Botou um isopor no chão, volta um pouquinho de bafo, pode ser um lençol, uma toalha branca, galera. Né? Mas tem uma texturinha lá atrás e bateu uma luzinha de baixo para cima que acendeu o olho da moça, a testa, o queixo e o dente, saca? Pronto. Às vezes é menos, né? Está pronta a luz. A gente também tem que entender, porque quando você está com um caminhão lá fora, você começa a achar que tem que botar alguma coisa. Às vezes já está pronto. Né? Isso aqui, ó, achei maneira, moderna,
composição de highlight estourado, né? Uma postura, né? E os enquadramentos, enfim, essa aqui é legal. Se não fosse a cicatriz, não diria muito, mas o enquadramento, colocando a cicatriz aqui no meio, né? A sobrancelha como base, o olho, o olhar, né? Tem uma história aqui nessa foto. Me interessa saber o que aconteceu, né? Então, ó, pinturas, né? Isso é incrível, né? Mestres, pô, maravilhosos, que a luz lá em cima, ó, composição, né? De textura, vira uma textura a paisagem, um highlight branco, parece um meio árvore, meio, né? Eu acho que coisas que tocam, né? O contraluz, o neon, né? Ainda tem um contrinha verde ali que o cara conseguiu botar por dentro de casa aqui, do cenário, ainda um continuando, né? Vamos falar assim. Exatamente. Né? Reflexo, criatividade, ó, enquadramento. Isso aqui não é luz, não é caminhão de HM, nada, é enquadramento e coisas. Aqui eu botei, né, numa posição que isso aqui só fotografia estilo talvez consiga, que é uma dupla exposição ou uma longa exposição, porque é o amanhecer, né? Quem conhece o Rio de Janeiro aqui, enfim, do lado de lá amanhece, né? E aqui a cidade está iluminada como se fosse não de madrugada ainda, mas fosse noite, mas é uma exposição longa. Para fazer isso em cinema, você tem que travar a câmera, botar baixa velocidade, né? Enfim, ter todo um e depois não deixar os carrinhos, os barquinhos vão mexer rapidinho, aí tem toda uma consequência, né? Dessa exposição para cinema. Mas, enfim, é um resultado. Aqui é uma luz de cinema, né? Uma luz bonita, né? A perspectiva saindo aqui para a direita, a profundidade à esquerda fora de foco, um quadradinho, uma luz suave, bem colocada, que dá um brilhinho aqui ainda. Ainda tem um rebatedorzinho à esquerda escondido aqui atrás do ombro dela, voltando um reflexozinho aqui no, né, dando um volume de pescoço, e deixando um sombreado aqui, tem um mistério, tem um olhar aqui, elenco é tudo, né, gente? A gente tem que se inspirar muito com essa galera que é incrível. Aí, ó, né, bacana, né? Isso aqui é o olhar, quadramento, passando aqui, pô, demais isso, sabe? Isso é montagem, sobreposição de montagens, coisas que eu me identifiquei com que vocês se identificaram também, né? Ó, que linda essa composição de cor, de forma, pele, parece que está olhando para o céu, mas está olhando para baixo, parece que é um céu no chão, sabe? Parece que está voando. Isso aqui, ó, dá uma angústia, né? O vermelho que traz o sangue, a forma que traz um machucado, um suicídio, uma testa quebrada, um espelho quebrado em cima da pia. Isso te traz uma história. Você faz a sua cabeça, né, entrar nessa foto aqui, sabe o que aconteceu? Me instigou, me mexeu, me angustiou, né? Composições abstratas no preto e branco, ó, bacana, né? Lá, um fim de tarde. Isso não tem caminhão de luz, não. Isso é horário certo, né? Enfim, olha lá, primeiros planos, textura, coisas quebradas. Você não vê o olho do cara, mas você vê o olhar dele. Ele está ali observando para cá, né? E esse vidro molhado são texturas de primeiro plano que você pode trazer. A desconstrução dessas fotos é que é o exercício, é como se você desmontasse um rádio, botasse as ferramentas ali na bancada e depois usasse elas em lugares e de maneiras diferentes para formar novos rádios, né? Novas imagens, né? Isso aqui, pô, diz muito essa imagem, né? É Réveillon, é esperança, tem a solidão, pô, está enquadrado. Ó, uma imagem incrível, né? Os prédios se tornarem uma textura, parece um chip, parece uma coisa fora do tamanho, né? Enfim, uma luz com uma gelatina boa, quente, né? Com sombras, e quase é uma fonte só, né? Fotojornalismo, que diz muito, bem quadrado, o cara, enfim, composição artística, bonita, corpos, né? Essa foto de Juan Cardona, coloquei aqui para agradecer sempre, né, parceiros, enfim, filmagem, um contraluz que, né, escurecida, ainda tem uma camisa que solta do fundo ali, que descola, né? Enfim, foto de composição, a gente sabe que esse filme é todo chroma key, todo, sei lá, né, que a gente adorou ver e entrou nesse universo, acreditou nessa luz, acreditou nesse planeta aí que nos apresentaram, que é muito diferente, né, do que a gente vive. Essa foto eu curti muito pelo enquadramento. Acho que a gente tem que sair do nosso olhar humano, às vezes, ajoelhar, botar a cabeça no chão, olhar para cima, olhar torto. O que está acontecendo naquele apartamento que é o único que está aceso, né?
que é esse contraponto aqui do outro lado da rua, sabe? Então, assim, né, são coisas que trazem a imagem, né? As formas, isso aqui, ó. Isso pode ser lá 20 mil na locação, num cenário, os degradês no ar aqui. Então, é uma ferramenta também. A fumaça, a silhueta, né, a composição, botou o refletor lá em cima. Sebastião Salgado, né? Demais, clima tenso. Isso aqui, ó, é briga, é encontro, sabe? O que traz essas fotos? Isso aqui, ó, não tem nada, né? São enquadramentos e o sol, posicionamento, postura, uma entortada de corpo. Isso tudo é nossa direção, isso tudo a gente ajuda. Essa foto é bonita, mas é manipulada, né? Porque para esse pássaro fazer essa sombra, ele teria que estar entre ela e a sombra, ele está para lá dela, né? Porque alguém manipulou e puxou essa sombrinha para a esquerda. Na minha cabeça, desconstruindo isso, né? Eu vejo um Photoshopzinho ali, bacana, mas o resultado final é lindo, né? Tinha foto bonita, né? Simples, brasileira, né? Cultural, né? Está um pouquinho fora de foco. Né? O que vale aqui, né? O enquadramento que você joga para cima, que dá o ar, dá o degradê, as cores, uma imagem de cinema, né? Uma luz na janela entrando forte, né? Pô, dourada, com elementos dourados, vermelhos, a composição do enquadramento, a locação, figurino. Só tem uma fonte de luz, né? Assim, praticamente, né? Esse bafão aqui, e muita pouca compensação aqui na direita, ali, um pouquinho do rosto da moça. O piano está escuro, mas o rosto dela está claro, deve ter um bafinho ali só para ela. Enfim, essas desconstruções que a gente faz, né? Eu passei algumas aqui para a gente poder fazer um pouco desse exercício, né? Essa aqui, as fotos ruins. Primeira foto criada pelo homem foi definida como uma foto ruim. Mas imagina na semana que ela foi apresentada, era a melhor foto do mundo, primeiro, porque era a única. E era uma tecnologia nova, incrível, né? E assim, como o nosso gosto muda, né? Enfim, outra ruim, né? Um flash longe, enfim, mal exposto, uma areia que não diz nada, chegou tarde na praia, o entardecer já tinha acontecido. Enfim, se chegasse 20 minutos antes, era outra foto, né? Aqui, né, a exposição do preto, é gosto, gente, né? Tem uma sombra, achei que podia ter um quadro um pouquinho mais solto, um pouquinho mais para a esquerda, fazer um pouquinho mais de tranco. Também, achei que podia ser melhor, não necessariamente ruim, mas podia ser melhor, podia ser melhor. Essa foto aqui, ela é ruim porque ela não diz nada. O que é isso, né? Se tivesse uma pessoa ali enroscada no canto, um cachorro deitado, uma pipa voada, um negócio, sei lá, mas é um registro da obra. Isso aqui, né? Mal estranho, né? Também é uma foto que o corpo fica feio, né? Não encontra uma luz estranha ali, não sei se é um ring light, o que é aquilo ali, não dá para explicar. Isso é uma foto, né, de blockbuster, alguma coisa de sessão da tarde aí, que é uma luz que eu chamo essa luz de farmácia, de supermercado, e um contrinho ali, vamos lá, que não tem tempo para fazer luz, não. É série industrial. É isso aí, ó. Ilumina aí e a cor está no figurino, no cenário, e vamos embora. Aqui é ruim, mas não por causa da luz. A composição, figurino, elenco, cabelo do cara, pelo amor de Deus, virou ruim. Mas não é culpa da fotografia. Né? Essa foto botaram como ruim, e eu achei boa. Né? Nossa, achei o reflexo, a profundidade, a outra pessoa dentro do reflexo. Eu achei boa, e a pessoa achou ruim. Ok, estamos aí nessa convivência. Isso aqui eu achei ruim. Natureza muito morta. Né? Enfim, uma garrafinha, não diz nada. A luz frontal de flash, né? São coisas assim. Esse achou ruim, eu achei interessante. Achei boa essa movimentação, essa dupla exposição, assim, né? Esse borrado. É um efeito, assim, tem um defeito? Tem, mas tem um efeito assim também, né? Tem uma linguagem. Ó, isso é ruim tecnicamente, mas dependendo do roteiro, se tem um bêbado, se tem alguém lá no fundo, um cara drogado e estiver assim, imprimindo essa imagem aqui, está valendo, né? Ó, essa imagem aqui, eu achei ruim porque ela, sei lá, não tem nível, não está acontecendo nada, a fuga da direita é até boa, mas não compõe com direito com o prédio, podia chegar para trás. Essa aqui foi uma foto ruim que eu também achei interessante, o escombro,
a luz, o flare, né? Eu achei ruim mesmo, porque não, né, não sei por que tiraria uma foto dessa, mas, enfim, ruim mesmo, ruim, né? Ó, foto antiga, iluminação de estúdio meio safada ali, não tem sombra, a sombra é ruim, a parede, né, do cenário é ruim, a composição de cores, a composição da imagem é ruim. Essa aqui também parece que estava guardando o celular e tirou uma foto no caminho, né? Essa aqui é duvidosa, assim, é ruim, tem um formato, tem uma perspectiva, mas podia ser melhor enquadrada, podia ser lateral, podia ser mais 16:9, talvez tenha um highlight, enfim, fechada. Tem umas formas que podiam ser melhor enquadradas, né? Enfim, fizemos um pouco aqui essa passagem do bom e do ruim, né? Enfim, galera, eu até tinha notado outras coisas, mas realmente, desculpa aí o envolvimento e o papo, mas a proposta seria um pouco essa mesmo, falar aqui um pouco freestyle, contar um pouco aí do meu ponto de vista, né? Um ponto de vista, né? Obrigado. Não, bacana. Não, vamos trazer aqui outras questões que eu coloquei assim. E aí tinham as questões que eu vi nas perguntas que foram colocadas sobre o mercado, né? O mercado de trabalho, sabe? Que é realmente a nossa preocupação da vida, né? Tipo assim, pô, eu posso escolher uma profissão, mas será que essa profissão vai me escolher? Será que esse mercado vai me escolher? Como é que é isso? Né? Assim, não sei como é nas outras profissões realmente, assim, mas eu acho importante como entrar no mercado de trabalho sendo autoral, assim, sendo e descobrindo uma equipe própria, descobrindo pessoas, projetos importantes, bacana, criar o próprio. Eu acho que é um exercício difícil hoje, né, diferente do meu início de publicidade, de videoclipe e tal. A plataforma da internet é muito mais democrática, né, vamos falar assim, e acho que abriu para muita gente aparecer, não só na nossa área, na nossa arte, mas por todos os outros, os músicos, os artistas, né, os produtores culturais. Assim, acho que a gente tem uma ferramenta que pode demandar e ficar independente da televisão, do cinema, enfim, de outros lugares. Eu acho que eu vejo hoje a indústria já procurando na internet novos talentos, né, reconhecendo, e a gente tem a vantagem da gente trabalhar, e a desvantagem, mas, enfim, de trabalhar com imagem, né? E a nossa imagem tem que dizer onde a gente não está. Então, se alguém olha alguma coisa que a gente fez e se identificou, achou legal, e vai procurar saber quem fez e como é que foi feito, ou coisa assim, é o nosso caminho, né? Eu acho que quem está fazendo um curso, quem tem uma galera, que forme suas parcerias, que proponha, que fique atento às pessoas, né? Boas escolhas, acho que bons projetos. Eu acho que a gente tem que tratar a nossa profissão como uma relação. Se você colocar ela em muitas situações ruins, se você colocar ela em muitos lugares que fogem dos teus princípios, inclusive, né, das suas éticas e tudo, você vai se cansar dela, né? Vai chegar uma hora que você vai, não, vou fazer uma lanchonete, vou abrir outra coisa, isso não é para mim, só tem gente escrota, só tem... Tem de tudo, tem realmente de tudo, tem de todos, como na vida, não sei se em todas as profissões, mas na rua é como, né, tem todo tipo de acontecimento, gente que a gente pode cruzar, e a gente tem que estar atento a quem a gente se junta, quem a gente acompanha, em a quem a gente, né, se aproxima e se soma, né? E a gente mesmo como profissional, como pessoa, né, trazer na gente propostas, né, e fazer um exercício. Hoje em dia a gente tem câmeras, né, mesmo que seja o celular, mesmo que seja ali né, a 5D, mesmo que seja emprestada, né, mas enfim, mesmo que seja tudo feito no Unreal, dentro do computador, numa animação, né, o mercado ele aumentou, ele cresceu, né? A gente está, acho que a pandemia deu essa travada assim, mas os streamings estão chegando cada vez mais fortes, né? E até de uma maneira muito grotesca também, porque, ao mesmo tempo, estranhamente, a nossa política cultural está sendo desmontada, né? E no mesmo momento que o nosso mercado está crescendo para um lado,
né, mais industrial, né? A gente tem que estar muito atento, porque a gente não pode perder a nossa história de cinematografia brasileira, né? Nossas histórias, na possibilidade que a gente tem que ser autoral como pessoa, né? Como cidadão, mas também como sociedade, como cultura, e não estar afastado do nosso diferencial país, né? Cultural, tropical, né? Afro, musical, enfim, de cores, né? Não ter vergonha disso, assumir isso, desenvolver dentro disso. A gente tem fotógrafos maravilhosos brasileiros e cinema, né? Enfim, diretores de cinema que mostram nosso povo, nosso lugar, nossa luz, nossa história. E cada um escolheu o caminho, porque é um caminho e assim, né, sofremos e vivemos as nossas opções, as nossas, né, escolhas, né? Eu não sei, acho que falei rapidamente, mas eu acho que tem o que não está nos cursos e o que não está nos livros e no tutorial, acho que a gente traz de casa e que é muito valorizado e cada vez vai ser mais valorizado, que é o caráter, né? A índole, a relação pessoal com as pessoas, a maneira de lidar, né? A maneira de respeitar as diferenças, respeitar não só os gêneros, a questão racial, mas a questão de ser. As pessoas são diferentes, a gente convive com as pessoas e a gente faz uma arte que é muito melhor fazer com gente, né? Senão era melhor ficar em casa pintando quadro, criando música no violão, que também é maravilhoso, mas assim, o que a gente faz sozinho é pior, né? Então, o mercado também está propondo muito um one-man show, que o cara faz a luz, faz o som, faz a direção, faz... Beleza, tem esse mercado também, tem esse lugar também, mas quando a gente está rodeado com pessoas criativas, pessoas inteligentes, bacanas e gente fina, né? Se Deus quiser, melhor ainda, é muito bom o que a gente faz, e quando a gente faz junto, é melhor ainda, né? Enfim, meu conselho é acertar os parceiros, né? E o mercado, enfim, realmente eu não sei qual é a fórmula, eu não sei nem dizer qual é o meu caminho especificamente, mas muito da maneira de lidar e do processo e do resultado. Eu acho que eu acredito muito na soma, né? Porque já tive em reunião de mesa, né, de falar de montar equipe, e algumas pessoas foram vetadas não pela capacidade profissional, mas pela inteligência emocional, né? Pessoas que falam, não, esse não, essa pessoa, pelo amor de Deus, não, no mesmo hotel, mesmo avião, 3 semanas em tal lugar, não precisa, não, vamos achar outra. Então, às vezes, a maneira da pessoa ser estraga muito o profissional, né? E eu entendo que é bom a gente ficar preocupado com essa formação pessoal, né? A formação do lidar, porque o resto a gente é ferramenta, o resto é a formação, é estudo, história da arte, importantíssimo ver os grandes pintores, né, da nossa história, fundamental, assistir filme, né, se identificar, né, e estar livre para não gostar dos diretores que são cults e que todo mundo gosta. Não, eu não gosto, pô, na boa, não gosto, fulano não gosta. Ah, todo mundo acha legal, mas eu não gosto. Pronto, você não gosta, é isso, né? Acho que não precisa ficar duvidando do teu gosto. Acho que o teu instinto, né, o teu sexto sentido é o que vai fazer ser o diferencial no mercado, né? E eu acredito que está crescendo, o mercado está ampliando, tem tanto lugar hoje em dia em todas as profissões que a imagem, a intranet, a empresa, né, a internet, o streaming, né, enfim, o documentário, os programas de televisão, o jornalismo, né? E quando você vê um jornalismo feito por um fotógrafo, pô, você sente a diferença, que não é só um registro, tem um enquadramento ali, tem uma luz pensada, e cada vez mais a qualidade da nossa imagem vai invadir cada vez mais esses lugares. Hoje a gente já sente que várias empresas estão preferindo pagar um pouco mais, às vezes, ou mesmo negociar melhor com o melhor fotógrafo ou melhor equipe, para ter uma qualidade da imagem. Porque se você quer criar uma imagem, mesmo empresarial, que ela seja boa, porque se ela for ruim, a sua empresa, a sua marca vai ficar associada a uma imagem ruim, né? Então, a gente tem esse lugar e esse olhar e essa responsabilidade na nossa profissão, né? É um caminho, né? É um caminho, não é fácil, né? Não é fácil para entrar, não é fácil para se manter,
Eu chamo, às vezes, mercado difusível, às vezes você queima e troca, não dá chance, entende? Então, você tem que estar muito atento e, assim, você pode ter uma carreira incrível, né? Vários prêmios até, sei lá, coisa assim, mas um erro, às vezes, vai contar mais do que todos os teus acertos, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento a cada Fresnel, a cada refletor, a cada liga, desliga que a gente pede, é uma decisão importante para a gente, né? Mas ela não pode ter medo, a gente tem que ter, né, Guimarães Rosa, a vida pede coragem. Tem que ter coragem, né? E não, na verdade, não ter medo para errar, porque errar é humano, fotografia é humana, né? O nosso resultado é humano e a gente está buscando, agora tem que ter reação, né? Porque, enfim, merda todo mundo faz. Acho que o que diferencia umas pessoas das outras é como a gente reage aos nossos erros e quanto tempo leva para reagir, né? Às vezes pedir desculpa na hora, às vezes pedir um tempo na hora, às vezes parar o set todo, falar desculpa, mas eu não vou fazer assim, não está errado, me dá mais meia hora, me dá mais 40 minutos, pelo amor de Deus, entende? Porque vai ficar, né? Vai ficar. Enfim, são nossas decisões. Eu acho que e é mais interessante a gente se associar a fotografia a uma filosofia de vida, porque ela é mutante, ela se transforma, e o roteiro que te apresenta é como a vida traz coisas e acontecimentos para você, né? E a gente tem que estar aberto ali para poder reagir à vida. E não, porque escolher uma profissão não é exatamente escolher todos os trabalhos que você vai fazer, né? Escolher um tipo de vida não é exatamente escolher como vai ser a sua vida, né? Então, assim, eu acho que tem aí uma percepção e é assim uma trajetória humana muito interessante. É muito mais legal ser fotógrafo, né, nessa vida do que ser várias outras profissões. Assim, enfim, vai demandar muita coisa para a gente. Vamos tirar aquela fotinho, todo mundo Galera, abrir a câmera. Espero ter aproveitado pelo menos domingo, dia importante, santo. Obrigado, né? Vamos tirar uma foto aí, grandes aí, pessoas, Aí, amigas. com a cervejinha. Maravilha, liberar a cervejinha. Liberar, não, depois dessa aula, né? Nesse intensivão, né, gente? A gente tem que comemorar esse momento de poder se unir. A aula só acontece quando alguém aprende, né? Quando alguém ensina, é isso que eu acho. Né? Aprendeu bastante. Então, galera, a nossa equipe aqui da condomínio, né? Luísa Lobo, Samanta, mó barata, assim, a gente encarou esse projeto como não como proforma ou qualquer coisa assim, uma oportunidade de troca, de poder passar para a galera o que a gente tanto que a gente sabe, enfim. E é um domingo bacana para a gente poder ter tido esse sábado e domingo de trocas aí com os curiosos, porque aqui só tem curioso, isso que é importante, né? E levar essa curiosidade para frente, para sempre, né? Para a vida aí. Muito obrigado, galera, foi muito legal. Para mim, pelo menos, foi show. Obrigadão. E também um recado, quem quiser seguir a gente no Instagram, Condomínio Filmes. Tomara que a gente se cruze aí no set da vida, enfim, projetos, e que se a gente se entender aí, se cruzar, o papo continua. Muita gente bacana, muitos amigos aí, Léo, galera, brigadão. Boa semana, muita luz aí, muita energia e refletores para todo mundo.